Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 19. Capítulo 191, Uma acusa submisso. Meros grãos de sandia, nem mesmo metade de mim. Cyrus estava em meio à explosão, limpando gentilmente a poeira de seu corpo. Dezenas de aurores de elite lançando feitiços juntos pareciam mais leves que a poeira para ele. O que era ainda mais aterrorizante era que todos os presentes podiam notar que Cyrus não estava apenas encenando. Os feitiços poderosos o suficiente para induzir um sono permanente, não surtiram efeito em Cyrus, como se fossem bois de lama entrando no mar, não causando sequer uma ondulação. Seu cabelo não estava sequer desalinhado, e seu terno permanecia tão impecável e sem rugas quanto quando ele chegou pela primeira vez. Os olhos de Catarina se arregalaram, como se ela tivesse visto um deus. Ele é um dragão? Todos os bruxos presentes ficaram boquiabertos como se tivessem visto um monstro. A única coisa que veio à mente deles naquele momento foi um dragão. A pele desta criatura mágica tem uma resistência mágica extremamente forte, que pode anular muitos feitiços. Um dragão? Como pode aquela fera inferior se comparar a ele? O rosto de Bella estava corado e seus olhos, ao olhar para Cyrus, estavam cheios de loucura e adoração. Ela parecia estar contemplando um deus, e testemunhar um milagre em primeira mão a levou ao ápice, até sua respiração ficou mais pesada. E exatamente como ela disse, nem mesmo um dragão poderia permanecer completamente imóvel após receber dezenas de feitiços. Sem mencionar que cada pessoa que lançou aqueles feitiços era um auror de alto nível. Ninguém percebeu a estranheza na expressão de Bella naquele momento. O olhar de todos estava fixo em Cyrus. Este nível de poder estava além da imaginação deles. Cyrus estava sozinho na frente de centenas de bruxos vestidos de escuro, parecendo tão pequeno, como se pudesse ser engolido pela multidão a qualquer momento. Mas precisamente por causa disso, ele também fazia as pessoas se sentirem incrivelmente pequenas diante de sua altura. Sua figura ereta como um pilar sustentando os céus e a terra. Os oficiais do Makusa encontraram o olhar de Cyrus. Seus olhos estavam claramente no mesmo nível, mas em seus corações, eles sempre sentiam a ilusão de estarem olhando para montanhas. Especialmente aqueles que acabavam de atacar Cyrus, cada um deles parecia envolvido pelo medo. Sob o olhar dos olhos carmesim dourados de Cyrus, parecia que uma montanha gigante estava pressionando seus ombros. A testa de Aubrey pingava suor, e ele involuntariamente engoliu um gole de saliva. Suas pupilas se contraíram, e o Cyrus refletido em seus olhos não era mais atraente, mas sim uma besta monstruosa. Agora, este monstro começou a se mover. Cyrus caminhou alguns passos à frente como se estivesse passeando. Seus passos eram leves, mas nos olhos de Aubrey, eles eram incrivelmente pesados, como um gigante andando sobre patins de gelo. Cada passo mais próximo deixava um corte aterrorizante em seu coração. No momento em que Cyrus o alcançou, o coração de Aubrey já estava crivado de buracos. Eu realmente não sei se você é corajoso ou tolo por ousar me desafiar. Não havia sorriso no rosto de Cyrus. Seu olhar varreu os bruxos no salão do Makusa. Todos os bruxos sobre os quais seu olhar caía baixavam involuntariamente a cabeça como se estivessem sob um feitiço. Como se apenas ao fazer isso pudessem evitar aquele olhar penetrante. Cyrus viu o atual presidente Qualger, acompanhado por alguns assistentes, correndo de longe com expressões apressadas, aparentemente pretendendo interromper a confusão. No entanto, era claramente impossível para Cyrus parar agora. Ele sorriu friamente, levantando a mão esquerda, a eletricidade em sua palma como um enxame de cobras dançantes. No momento seguinte, a magia na mão de Cyrus explodiu com um rugido. Bum! Uma enorme onda de choque espalhou-se violentamente para fora, tendo Cyrus como centro. O ar no Makusa pareceu se distorcer instantaneamente, e a onda de choque translúcida solidificou-se como ondulações na água. Aubrey, que estava mais próximo de Cyrus, sentiu imediatamente uma força tremenda colidir com seu peito. Como se um trem de alta velocidade tivesse atingido pesadamente seu tórax. A imensa tensão quase o achatou. Sob essa força, o sangue por todo o seu corpo surgiu para fora, como se estivesse se transformando em incontáveis flechas que estilhaçaram seus vasos sanguíneos e perfuraram sua pele. Pop! Como um balão cheio de água, Aubrey explodiu instantaneamente. O sangue espalhou-se como uma lua crescente para um lado, distinto como gotas de chuva em um temporal, respingando por todo o rosto do presidente Qualger que se aproximava, transformando-o em uma figura encharcada de sangue. O presidente Qualger nem teve tempo de ponderar o que era aquilo quando o espaço diante dele já começou a se distorcer. Uma onda de choque como uma onda gigante o alcançou instantaneamente. O presidente Qualger não teve tempo de reagir e foi diretamente atingido por este impacto, ficando desorientado. Ele voou para trás, quase perdendo a consciência. Não apenas ele, mas todos os outros presentes no Makusa, exceto Bella, Catarina e Graves, foram afetados por essa força. Em um instante, todo o salão do Makusa parecia um prato de bolinhos virado, com figuras espalhadas por toda parte. A varinha de madeira de cobra na mão de Bella de repente pareceu ganhar vida, levantando sua pequena cabeça verde escura e abrindo uma barreira invisível. Várias pessoas quase se esmagaram contra a cúpula do Makusa, caindo depois como chuva em uma pilha bagunçada, ou colidindo pesadamente contra o chão, quebrando alguns ossos, ou simplesmente penduradas nas decorações da parede, como um gato segurado pelo pescoço. Desculpe, pareço ter me empolgado um pouco. Algumas pessoas morreram, disse Cyrus em tom de desculpas, mas seu tom era indiferente. Ele olhou para os bruxos que estavam todos prostrados diante dele, suas palavras cheias de deboche. É muito difícil controlar a força necessária para passar por cima de formigas sem esmagá-las. O presidente Qualger do Makusa era como a lua, o lado voltado para Cyrus completamente coberto de sangue, enquanto suas costas permaneciam limpas. Ele jazia no chão, seu corpo retorcido, olhando para Cyrus com dificuldade e raiva. Entre todos os bruxos presentes, além de Aubrey e dos poucos bruxos que inicialmente vieram causar problemas para Cyrus, nenhuma outra morte pôde ser confirmada no momento. Pelo menos ninguém sofreu de forma tão trágica quanto Aubrey e seus companheiros, que explodiram diretamente, seu sangue espalhando-se, seus ossos e carne reduzidos a polpa, deixando para trás apenas uma pele humana esfarrapada e perfurada por
por sangue. Cyrus claramente tinha habilidade suficiente para controlar sua força. Ele pretendia deliberadamente que Aubrey e os outros morressem. O presidente Qualger sabia disso claramente, mas não podia dizer. Por um lado, era porque ele havia sofrido um golpe severo no peito, quebrando várias costelas, possivelmente até perfurando um pulmão. Por outro lado, ele também sabia que as palavras de Cyrus eram na verdade uma saída. Se eles apenas concordassem, ficaria tudo bem. Mas tentar expor a verdade seria pedir pela morte, não seria? Não apenas ele, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham numa acusa são astutas. Todos entenderam o significado de Cyrus. A outra parte estava apenas demonstrando seu poder. Aubrey foi apenas muito azarado e correu para a boca do canhão. No entanto, neste momento, quase ninguém simpatizava com Aubrey. Todos sentiam que ele merecia completamente. Por que ele teve que provocar Cyrus, aquele cruel demônio? Ele acabou arrastando-os também. Então, quem concorda e quem se opõe a eu me tornar o diretor de Ilvermorny? Cyrus ergueu arrogantemente o queixo, seus olhos como sóis brilhantes, bem acima da cúpula. Ele abriu a mão e Bella, segurando a varinha de madeira de cobra, entendeu imediatamente. Ela caminhou rapidamente para trás de Cyrus, baixou a cabeça e apresentou a varinha com ambas as mãos. O presidente Qualger observou enquanto Cyrus estendia a mão e agarrava a varinha de madeira de cobra. Ele era como um monarca vestindo diadema de corvinal, segurando um cetro que simbolizava o próprio poder, em pé na posição suprema. Além dos lamentos, o salão do Makusa estava em silêncio. Ninguém falou, então Cyrus considerou que não tinham objeções. Neste momento, quem poderia dizer não? Mesmo que Cyrus dissesse que pretendia assumir imediatamente o papel de presidente do Makusa, o presidente Qualger não ousaria recusar nem um pouco. Caso contrário, todos no Makusa poderiam ser mortos instantaneamente. Ele olhou para Cyrus e inexplicavelmente pensou em Dumbledore. Talvez apenas o maior bruxo branco do mundo pudesse ser o oponente de Cyrus. Eles eram igualmente poderosos. A diferença era que Cyrus não era nenhum santo. O sangue ainda quente de Aubrey ainda falava do terror de Cyrus. Comparado a Dumbledore, Cyrus era talvez mais parecido com Grindelwald. Bella observava os outros membros do Makusa bajularem como cães, incapazes de proferir uma única palavra de desafio a Cyrus. Ela então olhou para Cyrus e fez uma pergunta que era muito importante para ela. Posso parar de fingir agora? Comparado a espreitar no Makusa, ela preferia estar atrás de Cyrus e seguir os passos de seu mestre. De qualquer forma, sua infiltração inicial no Makusa era apenas para controlar a organização, e agora, Cyrus querer ser o presidente do Makusa era apenas uma questão de uma palavra. Então deixe Bulstrode assumir como presidente do Makusa. Cyrus concedeu o pedido de Bella e ao mesmo tempo nomeou seu servo leal Bulstrode como próximo presidente do Makusa. Quanto ao presidente Qualger, embora ele estivesse atualmente submisso a Cyrus, era apenas devido à força. Ninguém sabia se ele daria meia volta e buscaria ajuda de Dumbledore. Era melhor que o poder do Makusa permanecesse em suas próprias mãos. Então Cyrus colocou uma mão no bolso da calça, virou-se para olhar para Graves, que parecia ter perdido sua alma e se tornado um fantoche, e disse suavemente: Bem, Sr. Graves, vamos continuar nossa conversa original. Ele ignorou os feridos espalhados por toda parte. Alguém eventualmente viria ajudar, e em vez disso focou sua atenção em Graves, que valia mais a pena conquistar. Este bruxo era mais valioso, e mais fácil de usar e subornar. Posso dizer-lhe que Grindelwald está de fato ainda vivo, e é muito provável que ele alcance seu objetivo através deste torneio tribruxo. Cyrus estava muito confiante sobre isso. Eu conheço o passado da família Graves e entendo seus pensamentos. Mas você não é o oponente dele. Você pode achar que sou arrogante, mas não há mais do que 3 pessoas neste mundo capazes de confrontar Grindelwald, e eu por acaso sou uma delas. Neste ponto, Cyrus deslizou a varinha de madeira de cobra ao longo da parte interna de seus braços, sinalizando para Graves vir ao seu lado. Siga-me, eu posso ajudá-lo. Os olhos de Graves mostraram emoção. Na verdade, sua mente neste momento até esqueceu seu ódio por Grindelwald. Em vez disso, as palavras de Cyrus continuavam ecoando. Arrogante? Graves não achava que Cyrus fosse arrogante. Pelo contrário, ele sentia que Cyrus provavelmente estava sendo modesto. Lançar magia sem varinha e matar instantaneamente tantos bruxos no salão. Nem mesmo Grindelwald poderia fazer isso. Ele não conseguia imaginar quão aterrorizante seria a magia de Cyrus uma vez que ele pegasse aquela lendária varinha de madeira de cobra. A mente em branco de Graves era incapaz de pensar mais. Ele subconscientemente deu um passo em direção a Cyrus, mas outra pessoa foi um pouco mais rápida que ele. Catarina já havia seguido quando Bella retornou para o lado de Cyrus. Agosto. A tão esperada Copa do Mundo de quadribol começou. Harry receberá uma carta em julho, deixando a Rua dos Alfeneiros cedo naquele verão para ficar na toca por vários dias. Agora, ele estava com todos da família Weasley e Hermione, no estádio que diziam acomodar 100.000 pessoas. Ele olhava ansiosamente para o rosto de todos que passavam por ele, tentando avistar Cyrus. Ele não via Cyrus há vários meses, mas através de algumas pessoas bem informadas na escola, especificamente Ron. O Sr. Weasley às vezes escrevia para lhes contar algumas informações. Harry e os outros souberam que Cyrus parecia já ter ido para a América do Norte, mas Arthur Weasley não deu detalhes específicos. Ele já sabia, é claro, que Cyrus traria alunos de Ilvermorny para participar deste torneio tribruxo. De fato, exatamente no mês passado, Cyrus e Bella foram pessoalmente ao Ministério da Magia e quase mataram Fudge de susto. No final, Dumbledore interveio para resolver o assunto. Agora, Cyrus e a ex-comensal da morte Bellatrix provavelmente ainda estavam na Grã-Bretanha, esperando pelos representantes de Durmstrang e Belch Batons para discutir os arranjos específicos. No entanto, os detalhes sobre o torneio tribruxo ainda eram confidenciais, e Arthur não podia revelá-los. Comparadas à busca de Harry, Hermione e Gina pareciam nunca ter esperado ver Cyrus na Copa do Mundo desde o início. Harry, eu te disse, Cyrus não virá assistir ao quadribol, disse Gina pacientemente. Quadribol é apenas um passatempo para ele. Os assuntos dele são muito mais importantes. E se? Harry enfiou a mão no bolso e segurou algo frio. Então, sob o olhar horrorizado de Hermione, ele puxou uma pistola. O que você está fazendo, Harry? Hermione gritou. Guarde isso. Por que você está tão agitada? Eu já usei todas as balas mágicas. Eu ainda quero pedir mais ao Cyrus.
Capítulo 193. Voldemort desaparece. Deixar que a Confederação Internacional de Bruxos organize diretamente? Dumbledore ficou atônito por um momento, mas logo pensou que a sugestão do Sr. Cyrus era muito razoável. Seu plano original era fortalecer os laços entre Durmstrang, Beauxbatons e Hogwarts através do torneio tribruxo, para que o mundo bruxo britânico não ficasse isolado quando Lord Voldemort retornasse. Quando Lord Voldemort agiu desenfreadamente na Grã-Bretanha há mais de uma década, quase não houve ajuda internacional para os britânicos. Isso porque quando Grindelwald trouxe o desastre ao mundo, a Grã-Bretanha também ficou apenas observando, o que acabou fazendo com que aquela bala atingisse eles mesmos no final. Mas quem diria que, embora Lord Voldemort tenha ressuscitado, ele foi eliminado pelo Sr. Cyrus em menos de meio-dia. No entanto, o torneio planejado não poderia simplesmente ser cancelado, poderia? Nesta situação, o Sr. Cyrus propôs subitamente participar do torneio como diretor de Ilvermorny, tornando difícil para Dumbledore não suspeitar se ele tinha algum motivo oculto. Ele inquiriu especificamente sobre o Sr. Cyrus na América do Norte e até se correspondeu com Butch. Contudo, o velho Butch falou muito bem do Sr. Cyrus em suas cartas, levando Dumbledore a acreditar que o Sr. Cyrus não seria tão extremo quanto Lord Voldemort. Então ele estava, na verdade, bastante aliviado. Depois de encontrar o Sr. Cyrus novamente hoje, ele já sabia que o Sr. Cyrus provavelmente também queria quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Para ser honesto, Dumbledore não reagiu como se tivesse visto um monstro diante da menção de quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Sua oposição a Grindelwald deveu-se unicamente ao fato de Grindelwald ter sido extremo demais no processo de quebra do Estatuto, causando inúmeras baixas. Além disso, a atitude dele em relação aos trouxas era muito sutil, tornando-a difícil de decifrar. Mas Dumbledore tinha muita clareza de que se Grindelwald quebrasse o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, isso certamente traria um desastre ao mundo, porque o plano de ação do Partido Bruxo fora originalmente formulado por Dumbledore para Grindelwald. Naquela época, Dumbledore, devido a mudanças familiares, odiava profundamente os trouxas. Se não fosse pelos trouxas, sua irmã não teria se tornado uma obscurial. Sua mãe não teria morrido tão cedo e seu pai não teria sido preso em Azkaban e morrido tragicamente no final. Naquela época, seu peito estava cheio de ódio. Para ser sincero, era impossível esperar que ele não odiasse os trouxas. Contanto que não fosse alguém de sangue frio, ele não poderia perdoar a perda de seus entes queridos. Mas depois, especialmente após Grindelwald fugir de Godric's Hollow, o temperamento de Dumbledore mudou drasticamente. Ele tornou-se taciturno e irracional. Olhou para o mundo com uma perspectiva diferente e perguntou-se mais de uma vez: os bruxos são necessariamente bons e os trouxas necessariamente maus? Se sim, por que Grindelwald, a quem ele amava profundamente, fugiu quando era mais necessário que ficasse? Porque sua irmã morreu sob a magia deles. Mais tarde, Dumbledore entendeu que do início ao fim, a arrogância, o preconceito e o medo eram os maiores inimigos entre bruxos e trouxas. Os bruxos desprezam os trouxas, está a arrogância deles. Não apenas os bruxos puro-sangue são arrogantes em relação aos trouxas, mas até mesmo os bruxos de origem trouxa são igualmente arrogantes. Eles sentem que são extraordinários. Como meros trouxas podem ser seus iguais? A arrogância dá origem ao preconceito. Então eles acreditam que os trouxas são inúteis. Grindelwald não pensava assim. Ele acreditava que os trouxas tinham outros usos, mas uma mula para puxar carroças também tem seu uso. Poucos bruxos veem os trouxas em pé de igualdade. O Sr. Cyrus, é claro, também tinha arrogância. No entanto, em sua opinião, não há nada de errado em pessoas talentosas terem orgulho de seu talento. Ele nunca se perdeu por possuir poder, porque ele sabe melhor do que ninguém o quão poderosas são as armas dos trouxas. Quanto aos trouxas, seus sentimentos em relação aos bruxos são mais de medo. Medo do poder desconhecido, inveja do talento que não possuem, levando à exclusão e ao bullying. Não é fácil transpor esse abismo. Quando duas coisas completamente diferentes colidem, o conflito e a contradição certamente surgirão primeiro. Portanto, Dumbledore estava mais preocupado com isso. Ele acreditava que nem os bruxos nem os trouxas estavam prontos. Talvez ele estivesse certo, mas 50 anos se passaram e os bruxos não fizeram progresso algum. Em vez de dizer que não estão prontos, é mais preciso dizer que estão contentes com o status quo e carecem de coragem para enfrentar um novo mundo. Já que estão parados, o Sr. Cyrus não se importa em dar um empurrão por trás. Já que é esse o caso, então os juízes também deveriam ser da Confederação Internacional de Bruxos. Espero que este torneio de intercâmbio possa prosseguir sem problemas. Em seguida, os quatro discutiram outros detalhes, como o desejo do Sr. Cyrus de que todo o torneio fosse transmitido ao vivo. Caso contrário, não haveria sentido para o público. Ao mesmo tempo, ele também propôs que não fosse um campeão individual, mas sim uma competição baseada em equipes. Isso era sem precedentes nos torneios tribruxo anteriores. No entanto, todos acabaram chegando a um acordo. Agora, resta apenas esperar alguns meses para que o torneio quadribruxo comece oficialmente. Então nos vemos lá. Dumbledore levantou-se de seu assento, o teto de obsidiana refletindo suas vestes de bruxo. O Sr. Cyrus e os outros também se levantaram de suas cadeiras e saíram. Neste momento, Dumbledore chamou Vida Rosier. Senhora Vida Rosier, se importaria de ficar mais alguns minutos? Ficarei encantada. Os dois permaneceram no local. O Sr. Cyrus e Barto Crouch Jr. naturalmente não os perturbariam em um momento inadequado, especialmente Barto Crouch Jr., que agora estava ansioso para voltar e se preparar para os assuntos do torneio tribruxo, não tendo tempo para indagar sobre as fofocas de Dumbledore. Assim, ele e o Sr. Cyrus saíram juntos da sala de conferências, caminhando lado a lado pelo corredor vazio e escuro. A senhora é realmente alta, Madame Maxime, comentou o Sr. Cyrus casualmente. Ele próprio não era baixo, sendo quase tão alto quanto Dumbledore. Mas ao lado de Madame Maxime, ele chegava apenas à altura do peito dela. Eu apenas tenho uma estrutura grande, disse Barto Crouch Jr. de forma antinatural, fingindo uma expressão levemente descontente. Depois disso, ele se recusou a dizer mais uma palavra. A razão pela qual o disfarce de Barto Crouch Jr. conseguia enganar tantas pessoas era devido ao seu excelente controle sobre os detalhes. Quando ele se transformava em Lupin, vivia exatamente como Lupin viveria, e era o mesmo agora. Ele sabia que a ascendência dela era um segredo que Madame Maxime tinha vergonha de comentar, então quando o Sr. Cyrus mencionou isso, ele mostrou imediatamente uma expressão zangada e encerrou
encerrou friamente a conversa. Pelo resto da caminhada, os dois não trocaram uma única palavra, até que no final do corredor, surgiram duas figuras, uma de preto e outra de branco. Bella, vestida com um vestido preto, apontava sua varinha torta para outro homem. O rosto do homem era familiar demais para o Sr. Cyrus, Lucius Malfoy. O que você está fazendo aqui, Lucius Malfoy? O tom de Bella era muito frio, e seu olhar para Lucius não era amigável. Eu apenas tenho alguns assuntos a tratar com. Meu mestre Lucius apertou firmemente seus lábios rachados, o rosto pálido e as mãos segurando com força sua bengala de cavalheiro. Ele parecia estar passando por um momento difícil, tanto que embora não recuasse diante de Bella por orgulho, estava claro que lhe faltava confiança e sua aura estava fraca. Seu mestre, Bella desdenhou. Você não está falando daquele monstro sem nariz, está? Se sim, deveria procurá-lo no túmulo. Eu me referia ao Sr. Cyrus, disse Malfoy rigidamente. Mas Bella brandiu ferozmente sua varinha contra Malfoy, e um chicote emergiu da ponta da varinha, atingindo o rosto de Lucius com força, deixando uma ferida sangrenta. Como ousa chamar o mestre pelo nome? A voz de Bella era gélida. Ela guardava rancores profundamente e estava extremamente irritada por Lucius não ter cruzado as chamas para seguir o Sr. Cyrus naquela época. Se não fosse por sua presença atual no Ministério da Magia e pelo torneio iminente, Bella provavelmente não teria gastado mais palavras com Lucius. Mesmo que não tirasse a vida dele, ele não teria escapado da maldição Cruciatus. Sua coisa patética, seu rato de duas caras e inseto. Bella praguejou com nojo. Ela não era alguém com quem se devesse brincar. Embora o Sr. Cyrus tenha usado magia antiga para libertar Bella dos efeitos negativos das artes das trevas, sua personalidade inerentemente implacável não mudará. O que o Sr. Cyrus precisava não era de uma santa bondosa, mas de uma lâmina afiada que pudesse matar. No entanto, desta vez, Bella entendeu mal Lucius. Na realidade, permanecer ao lado de Lord Voldemort fora um arranjo feito pelo Sr. Cyrus. Mas o Sr. Cyrus não esperava vê-lo aqui. Seria um arranjo de Lord Voldemort? O Sr. Cyrus pensou consigo mesmo e caminhou proativamente em direção a Lucius. Não seja tão dura com meu amigo, Bella. O Sr. Cyrus interrompeu os abusos de Bella contra Lucius e, ao mesmo tempo, notou que o olhar de Lucius em sua direção era um tanto evasivo. Não. O Sr. Cyrus desviou sutilmente os olhos, vislumbrando Madame Maxime, que caminhava com ele. Lucius está cauteloso com ela. O Sr. Cyrus já tinha suspeitas em seu coração, mas não as expressou diretamente. Em vez disso, cumprimentou Lucius calorosamente. Como tem passado ultimamente, Lucius? Seguindo seu pobre mestre, você provavelmente não tem vivido bem, não é? Disse ele com uma expressão provocadora e sarcasticamente sarcástica. Agora que veio diante de mim, não está planejando traí-lo e se juntar a mim novamente, está? Eu fui tolo demais antes, Lorde das Trevas. A voz de Lucius tremeu, e ele baixou a cabeça como se temesse a punição do Sr. Cyrus. Agora estou determinado a retornar ao seu lado e servi-lo. Seu comportamento bajulador era claramente fingido para o benefício de Madame Maxime. O Sr. Cyrus não tinha percebido que as habilidades de atuação dele eram tão refinadas, de fato. Qualquer um que pudesse permanecer ao lado de Lord Voldemort não poderia ser alguém completamente sem habilidade. Você é um homem esperto, Lucius, mas a traição é vergonhosa. Como sei que você não me trairá também um dia? O Sr. Cyrus perguntou suavemente. Nunca traição, mestre. Lucius exclamou com voz embargada, eu apenas reconheci a pessoa errada. Uma boa desculpa. O Sr. Cyrus soltou primeiro uma risada fria, e o rosto de Lucius encheu-se imediatamente de medo, até a expressão de Barto Crouch Jr., não muito longe dali, mudou sutilmente um pouco. Suas sobrancelhas se franziram, como se achasse o Sr. Cyrus cauteloso e difícil demais. Ele originalmente pretendia apenas colocar um espião ao lado do Sr. Cyrus, exatamente como Snape. E suas opções eram poucas. Lucius, que anteriormente ajudara o Sr. Cyrus a ressuscitar, era o mais adequado. Ao ver o Sr. Cyrus sendo inflexível neste momento, Barto Crouch Jr. também perdeu as esperanças. No entanto, neste instante, o Sr. Cyrus mudou o tom. Mas eu sempre devo lhe dar uma chance. Você me ajudou a ressuscitar, não ajudou? Não tratarei mal aqueles que me ajudaram, Lucius. O Sr. Cyrus falou sem sequer olhar para Barto Crouch Jr., mas cada movimento de Barto Crouch Jr. estava sob sua observação. Obrigado, meu mestre. Lucius chorou como uma garota. Neste momento, Barto Crouch Jr. também demonstrou apropriadamente sua confusão. Seu rosto requintado, muito maior que o de um humano, como o de uma dama de 2,5 metros, mostrou uma expressão de perplexidade. Com licença, ouviu o senhor dizer Lorde? Seria o senhor também um Lorde? Barto Crouch Jr. perguntou com uma voz forçada. Sim, eles às vezes me chamam de Lorde das Trevas. O Sr. Cyrus sorriu para ele, desdenhando, mas não gosto nem um pouco desse título. Sabe, apenas perdedores são Lordes das Trevas, enquanto os vencedores são chamados de o maior bruxo. Mas alguns tolos não entendem isso e ainda ficam presunçosos. Após falar, o Sr. Cyrus riu baixinho e em seguida conduziu Bella e Lucius para fora sem olhar para trás. Assim que saiu do Ministério da Magia, ele realizou imediatamente a aparatação e a aparatação acompanhada, levando Bella e Lucius diretamente através de metade do mundo, de volta à entrada de Ilvermorny. Ao aterrissar, o corpo de Lucius balançou e ele agarrou desconfortavelmente o estômago, curvando-se e tendo ânsias de vômito. Bella, contudo, estava acostumada com a aparatação de longa distância do Sr. Cyrus. Após dar alguns passos, o desconforto desapareceu completamente. Diga-me, o que está acontecendo? Cough, ele quer colocar um espião ao seu lado. A resposta de Lucius foi exatamente o que o Sr. Cyrus esperava. Bella, por outro lado, estava cheia de surpresa, porque ouvindo a conversa entre o Sr. Cyrus e Lucius, estava claro que Lucius não era alguém que acabará de se submeter e ainda era indigno de confiança. Pelo contrário, ele servia ao Sr. Cyrus há muito tempo. Ordens de Lord Voldemort? Lucius balançou a cabeça. Não são ordens de Barto Crouch Jr. O Lorde. Você sabe quem? Ele desapareceu. Desapareceu? O Sr. Cyrus ergueu uma sobrancelha. Esse comentário lhe pareceu um tanto estranho. Lord Voldemort estava atualmente apenas em um estado de alma. Se não estivesse com seus servos leais, para onde mais poderia ir? Eu não sei, Lucius balançou a cabeça. Acho que nem o próprio Barto Crouch Jr. sabe. Ele apenas disse que durante o tempo em que estiver fora, todos nós devemos obedecer às ordens de Barto Crouch Jr. Acho que ele deve ter algum plano. Caso contrário, não insistiria em participar do torneio Tribruxo estando tão fraco. Ao ouvir Lucius dizer isso, o rosto de Bella mostrou claramente preocupação. No entanto, o Sr. Cyrus não deu importância. Não há com o que se preocupar mesmo que ele tenha um plano. E daí? Eu estou aqui.
Capítulo 194. Retornando a Hogwarts em chamas. Cyrus primeiro ponderou sobre as intenções de Lord Voldemort, que eram bastante fáceis de adivinhar. Tudo que aquele sem nariz queria era um poder mais forte e vida imortal. No mínimo, ele queria ser ressuscitado. Quanto a como ele alcançaria isso, Cyrus não tinha ideia. Ele não se deteve muito em Lord Voldemort, mas olhou para Lucius com preocupação nos olhos. Lucius, Draco está bem? Ao mencionar Draco, a voz de Lucius falhou um pouco, seus lábios tremeram e seus olhos avermelharam. Barty Crouch Jr. o controlou. Ele disse nominalmente que queria proteger Draco e Narcissa, mas na realidade, ele estava apenas preocupado que eu ficasse verdadeiramente do seu lado. Quando sua família foi mencionada, o comportamento anteriormente fingido e duro de Lucius estilhaçou-se imediatamente como um vidro derrubado, quebrando-se em pedaços no chão. Lucius, eu não sabia que você se importava tanto com sua família, Bella disse com um toque de surpresa. Essa é minha esposa e meu filho. Lucius não teve sequer coragem de se zangar com ela. Ele apenas cobriu o rosto com a mão, chorando de forma um tanto desajeitada. Se não fosse pela bengala o apoiando, Cyrus teria duvidado se ele conseguiria sequer manter-se de pé com firmeza. Neste momento, ele não era mais um Malfoy, mas apenas um pai e marido comum. Mestre, eu lhe imploro, se ao menos o senhor estivesse disposto a dar algumas informações menos importantes para garantir a segurança deles. Lucius percebeu plenamente como era difícil ser alguém que fica em cima do muro. A luta invisível entre duas entidades monstruosas era suficiente para destruí-lo completamente. Agora ele não ousava mais pedir demais, apenas esperando que Cyrus pudesse ser mais benevolente com ele, permitindo-lhe provar seu valor para Barty Crouch Jr. Você é formal demais, Lucius. Cyrus caminhou lentamente até Lucius, colocou a mão em seu ombro e ofereceu-lhe um lenço. Você me serve. Como eu poderia ficar parado e ver sua família cair em perigo? Sem mencionar que Draco e eu também somos amigos. Mestre, escreva para Barto. Diga a ele que eu não confio em você e quero que você traga Narcissa e Draco para ficar de olho neles. Ele não recusará. Cyrus estendeu a mão e endireitou as roupas de Lucius, puxando seu colarinho enrolado até ficar perfeitamente reto. Lucius ficou atônito. Ele provavelmente não havia pensado em tal método. Comparado a deixar Narcissa e Draco com aquele louco Barty Crouch Jr., ele naturalmente confiava mais em Cyrus. Eu irei. Lucius finalmente deu um suspiro de alívio e preparou-se para sair. No entanto, após dar alguns passos, ele parou novamente, como se de repente se lembrasse de algo, e virou a cabeça, dizendo hesitantemente, mestre. Barty Crouch Jr. pretende colocar seu nome no cálice de fogo. Como esperado. A expressão de Cyrus permaneceu inalterada. Pelo contrário, mesmo que Lord Voldemort não fizesse isso, ele próprio teria colocado seu próprio nome e os nomes de alguns outros no cálice de fogo. Então, ele acenou com a mão. Vá, Lucius, vai e traga Draco e Narcissa de volta. Deixe Draco matricular-se em Ilvermorny no próximo semestre. Lucius partiu, profundamente grato. Bella caminhou até Cyrus, olhando para as costas de Lucius que se afastava com um desgosto indisfarçável. Aquele sujeito astuto, mestre. Ele nunca poderá ser verdadeiramente leal. Bella estava se referindo ao fato de Lucius finalmente revelar a entrada no cálice de fogo. Lucius não poderia esquecer uma informação tão importante. A única explicação era que ele estava hesitando, pensando se deveria comprometer totalmente suas fichas com Cyrus. E quando Cyrus ofereceu salvar Narcissa e Draco, as defesas de Lucius finalmente desmoronaram por completo. Não ligue para ele. Cyrus disse suavemente, a casa dos Malfoy sempre foi assim. Ele não pode causar nenhum problema e mesmo que pudesse eu poderia facilmente contê-lo. Além disso, ele nunca terá acesso ao verdadeiro poder. Cyrus naturalmente conhecia o caráter da família Malfoy de trás para frente. Enquanto ele oferecesse benefícios suficientes e protegesse Narcissa e Draco, ele não tinha medo de que Lucius tivesse segundas intenções. Na verdade, ele nem sequer dava importância a essa família. O retorno de Lucius para o seu lado agora, além de ocasionalmente contatar Barto para espalhar algumas cortinas de fumaça, não teria outro efeito. E mesmo assim, Cyrus ainda tinha que estar atento se Barto acreditava verdadeiramente nas informações que Lucius passava. Em vez disso, seria melhor deixá-lo continuar a gerenciar o Banco dos Bruxos, preferencialmente estendendo seus serviços financeiros para a América do Norte também. Tudo bem, é hora de reunirmos nossos campeões. Cyrus caminhou em direção à escola. Outubro. O breve verão havia passado novamente e o tempo começou a esfriar. Em 29 de outubro, todos os jovens bruxos no castelo reuniram-se, cercando o grande salão circular. Observando 10 jovens bruxos vestidos com vestes de bruxo nas cores vermelho cereja e azul, seus olhos cheios de inveja e admiração. Os campeões escolhidos, tanto homens quanto mulheres, estavam todos muito animados, tão magníficos quanto jaguatiricas ou pássaros trovão, exceto por uma pessoa. Draco Malfoy. Seu cabelo loiro platinado era muito conspícuo na multidão, mas ainda mais marcante era seu comportamento, tão desamparado quanto uma ovelha que entrou em um bando de leões. No entanto, ele ainda estava muito feliz, porque poderia retornar a Hogwarts. Draco não sabia por que Lucius o fizera mudar de escola. Ele apenas sabia que houvera algumas mudanças em sua família. A partir das férias de Natal, as coisas pareceram um pouco estranhas e depois de março, sua mãe escreveu para lhe dizer que Lucius tinha ido para o exterior e para ter cuidado em sua própria escola. Mais tarde, nas férias de verão, ele encontrou muitos bruxos das trevas ao redor de sua casa. Se não fosse por alguns guardiões de pedra protegendo a mansão Malfoy, Draco teria suspeitado que aquelas pessoas poderiam invadir e atacar ele e Narcissa. Mais tarde, sua família veio apressadamente para os Estados Unidos e ele transferiu-se para Ilvermorny, onde ficou atônito ao descobrir que o pequeno Tom havia se tornado diretor de Ilvermorny. É claro que agora ele conhecia a verdadeira identidade de Cyrus. Draco não estava tão apreensivo quanto seu pai. Pelo contrário, sentia que seu bom relacionamento com Cyrus era uma honra, algo para se gabar. Especialmente porque ele sabia que Cyrus e Harry também eram amigos, mas agora, ele se tornará aluno de Cyrus, não Harry. Isso deixou Draco ansioso para ir e se exibir na frente de Harry. Além disso, ele ainda tinha 2 amigos em Hogwarts e separar-se deles tão repentinamente deixou Draco um pouco relutante. Essa oportunidade era perfeita para ele voltar e dizer um adeus adequado a eles. Ele ficou em silêncio na multidão, sentindo-se um pouco secretamente satisfeito e também um pouco inquieto sob o olhar de inúmeras pessoas. Ele sabia que não tinha perfil
perfil para ser um campeão, nem tinha a habilidade de carregar uma responsabilidade tão pesada. Felizmente, neste momento, a multidão se abriu e Cyrus e Bella, vestidos com sobretudos, saíram juntos. Os outros professores seguiram atrás dele, olhando para os candidatos a campeões selecionados com alívio e preocupação. Quanto mais excelentes os campeões, mais orgulhosos eles se sentiam, mas, comparativamente, também sabiam que o torneio tribruxo era muito cruel. A razão pela qual esta competição fora suspensa por centenas de anos era porque era perigosa demais. Tudo bem, vamos abençoar nossos campeões. Cyrus caminhou até a frente, todos os olhos focados nele agora. Os jovens bruxos olhavam para ele com adoração, cerrando os punhos com ele, levantando suas varinhas silenciosa e solenemente. A saudação de varinha sempre fora a maior cortesia no mundo bruxo e faíscas iluminaram a ponta da varinha de todos, brilhando como estrelas cintilantes. O velho diretor Boot já estava em lágrimas. Não se preocupe, eu trarei todas as crianças de volta com segurança. Cyrus o confortou. Em última análise, a competição dos estudantes era apenas uma cerimônia de abertura, no máximo. A Batalha dos Lordes das Trevas era o verdadeiro prato principal. Aqueles que não puderem ir juntos não precisam ficar muito decepcionados. Haverá uma transmissão na ocasião. Cyrus acenou para eles e então liderou os 10 candidatos a campeões para fora do grande salão. Fora do grande salão, 2 dragões já esperavam com as cabeças baixas. Os 10 campeões assustaram-se ao ver que Cyrus trouxera 2 dragões e todos cobriram a boca, soltando suspiros silenciosos de surpresa. Eles até hesitaram em se aproximar, temendo que os monstros terríveis pudessem parti-los ao meio com o movimento de suas garras. Tudo bem, senhoras e senhores, entrem na carruagem. Eu já providenciei para que dragões os levem até lá. Não é grandioso o suficiente? Cyrus riu levemente e então estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de um garoto loiro ao lado dele. Deu exemplo, Fischer. Com certeza. O garoto loiro assentiu vigorosamente. Ele respirou fundo, reuniu coragem e caminhou em direção à carruagem puxada pelo dragão. Ao longo do caminho, ele não ousou tirar os olhos do dragão por um momento e caminhou na ponta dos pés, com o suor brotando em sua testa. Os 2 dragões, um branco e um preto, notaram sua aproximação, mas não se importaram nem um pouco. O dragão de escamas brancas abriu seus olhos nublados e olhou para ele, depois os fechou rapidamente de novo. Fischer deu um suspiro de alívio. Ele agora havia alcançado a borda da carruagem, com uma mão apoiada no eixo dourado da carruagem. Com seu exemplo, os outros também passaram do medo para o entusiasmo. A segunda a agir foi uma garota. Ela também tinha longos cabelos dourados e feições muito delicadas, mas sua expressão era arrogante. Seu nome surpreendeu Cyrus grandemente. Cassandra Vore. Uma personagem original do jogo móvel que não aparecerá na obra original, Cyrus nunca esperou encontrá-la. Na verdade, ela era uma aluna transferida, assim como Malfoy. Ela originalmente frequentava Durstram, mas seu pai era um comensal da morte e naquela noite de março, seu pai escolheu passar pelas chamas e prostrar-se ao lado de Cyrus. Depois disso, Cyrus ganhou poder rapidamente numa CUSA, Congresso de Magia dos Estados Unidos, e Cassandra também veio para Ilvermorny com ele, tornando-se uma das alunas transferidas. No entanto, a Cassandra no jogo móvel deveria ser uma personagem da geração de Harry Potter. Cyrus não sabia muito sobre ela, então não tinha certeza se ela era a própria Cassandra do jogo móvel ou uma ancestral com o mesmo nome. Herdar nomes ancestrais sempre foi comum no exterior. Graças aos métodos de ensino de Durstram, Cassandra era proficiente nas artes das trevas e em uma idade jovem, já havia mostrado um talento considerável, tornando-se uma das candidatas a campeã. Além disso, ela parecia estar em sua fase rebelde, ansiosa para provar a si mesma, e não faz muito tempo, ela até procurou Cyrus, solicitando que ele deixasse uma marca mágica em seu braço também. Cyrus naturalmente não concordou. Depois que os alunos embarcaram na carruagem um por um, Cyrus e Bella também subiram. O espaço dentro da carruagem era muito grande, garantindo pelo menos um quarto para cada um. Quando chegassem a Hogwarts, os alunos assistiriam às aulas juntos, então Cyrus não construiu salas de aula. Todos encontrem um quarto para descansar. Chegaremos a Hogwarts amanhã à noite. Viajar pelo mundo em uma carruagem era uma experiência inovadora. No passado, Cyrus teria economizado tempo simplesmente aparatando, mas desta vez ele queria fazer uma entrada triunfal. Por isso, ele trouxe especialmente os 2 dragões de sua mala para puxar a carruagem. O dragão branco estava um pouco velho, mas para um dragão, este nível de exercício não era nada. Cyrus sentou-se sozinho do lado de fora da carruagem, observando o sol desaparecer atrás deles enquanto a noite caía, a lua fria pendurada no céu. O mar negro revolto com ondas e a espuma branco-prateada quebrando e dissipando-se na escuridão. Os 2 dragões voavam bem afastados para evitar que suas asas colidissem e correntes de prata pendiam de suas espinhas rugosas. Cyrus cavalgava ao vento confortavelmente. O mundo negro vinha em sua direção, preenchendo seus olhos. De repente, a porta da carruagem abriu-se. Bella, vestida com um vestido formal, saiu, sentando-se graciosamente do outro lado como uma borboleta negra. Harry estremeceu no vento frio. Uma semana atrás, ele soubera que as outras 3 escolas para o torneio tribruxo visitariam Hogwarts hoje. No entanto, ele não esperava algo tão grandioso, a ponto de todo o corpo docente e alunos da escola estarem reunidos no portão da escola para receber os convidados. A professora McGonagall parecia muito nervosa, seus olhos aguçados escaneando constantemente o céu e os jovens bruxos, apontando incansavelmente qualquer traje inadequado que estivessem vestindo. Até mesmo um chapéu levemente torto era inaceitável. Os jovens bruxos do primeiro ano estavam especialmente animados e Harry também estava de bom humor, porque esta aula deveria ser de poções e Snape originalmente planejara envenenar sua poção. Agora ele não teria chance. Ao pensar nisso, Harry olhou secretamente para Snape. Snape ainda mantinha sua expressão severa habitual, embora parecesse um tanto preocupado. Logo escureceu. O vento frio que soprava do Lago Negro os fazia estremecer, mas ainda não havia sinal das outras escolas. Gina, com seu cabelo ruivo flamejante, virou-se e encostou-se no ombro de Hermione, reclamando: "Estou ficando um pouco entediada. Quando eles vão chegar?" Weasley. A professora McGonagall sibilou com raiva, seu olhar varrendo-os imediatamente. Antes que Gina pudesse se endireitar, sua visão periférica captou uma perturbação no Lago Negro. Então, uma seção da água subiu de repente. Um som muito alto e estranho veio da escuridão.
Enormes salpicos irromperam na superfície da água, ondas batendo contra a margem úmida e então, bem no centro do lago, um grande redemoinho apareceu e, de dentro deste redemoinho, um mastro afiado atravessou a água. Um objeto colossal surgiu, inclinando-se e subindo como uma baleia gigante emergindo do mar, depois caindo de volta na água, enviando spray para o alto. O enorme spray caiu como chuva fria. Gina olhou atonita. O navio que parecia um esqueleto brilhava sob a luz do luar, suas vigias piscando com brilhos fracos e enevoados, parecendo os olhos de um fantasma. E no mastro vertical do navio estava um homem de sobretudo, usando um chapéu de capitão. Dumbledore, de pé na multidão, congelou imediatamente. Você está de fato vivo. Depois de 49 anos, ele finalmente viu Gerardo Grindelwald novamente. No entanto, Dumbledore não teve tempo para recordar memórias com Grindelwald, porque na escuridão, uma chama ardente acendeu do nada. No momento seguinte, o fogo expandiu-se repentinamente, subindo e girando em direção ao céu, iluminando toda a noite. As chamas eram quase mais altas que o castelo. Os jovens bruxos de Hogwarts assustaram-se com este desenvolvimento súbito e todos deram alguns passos para trás. No entanto, alguns mais corajosos olharam atentamente para as chamas. Há muitas figuras escuras nas chamas. Um jovem bruxo gritou. No momento seguinte, cabeças de dragão enormes atravessaram as chamas e dois dragões, um preto e um branco, circularam e voaram das chamas para o céu. O fogo feroz separou-se, as chamas pressionando para ambos os lados como uma onda fendida, e o vento imenso açoitou as vestes dos jovens bruxos, forçando-os a baixar a cabeça e segurar seus chapéus de bruxo. Mas mesmo assim, ninguém tirou os olhos dos dois dragões. Todos ficaram boquiabertos, observando os dragões puxarem uma casa dourada, deixando um rastro de fogo ao redor do castelo, finalmente atracando à beira do Lago Negro. Os dragões respiraram e baixaram-se, a luxuosa porta da carruagem abriu-se e então, um bruxo belo saiu sob o luar prateado. Os olhos de Gina regalaram-se, quase saltando para fora. Cyrus? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 195. A profecia de Grindelwald. Não foi apenas Gina, Hermione e seus dois acompanhantes também viram Cyrus. Todos os quatro ficaram boquiabertos, seus rostos cheios de espanto. Em comparação, Grindelwald e o navio fantasma de Durmstrang, que haviam aparecido primeiro, tornaram-se meros coadjuvantes. Os dragões baixaram suas cabeças arrogantes, submetendo-se diante de seu rei. Cyrus desceu da carruagem, envolto por chamas que o cercavam como uma flor gigante desabrochando. Atrás dele, Bella, vestida com vestes formais, seguia de perto, com a cabeça erguida como um cisne negro. À esquerda de Cyrus, uma grande piton estampada com escamas esverdeadas o seguia como uma sombra. Era Nagini. Nagini deslizou pelas chamas, que pareciam incapazes de ferir sua pele. Seus olhos redondos esquadrinharam os alunos, como se revelassem um olhar nostálgico. Seu nariz longo e estreito como uma fenda abriu-se e fechou-se rapidamente, e então ela se enroscou silenciosamente aos pés de Cyrus. Atrás deles, 10 candidatos a campeão pularam sucessivamente da carruagem. Todos caminharam pelo fogo de cabeças erguidas, prendendo a respiração, suportando o olhar dos alunos de Hogwarts. Gina desejava poder correr para fora da multidão e ir até Cyrus, mas Hermione estendeu a mão e a puxou de volta. Você está louca? A professora McGonagall vai nos matar. Hermione, sempre apegada às regras, naturalmente não deixaria Gina quebrá-las bem diante de seus olhos. Ela imediatamente a acalmou. Apenas espere, o torneio dura um ano letivo inteiro. Teremos bastante tempo depois. Então Gina se acalmou. No entanto, ao contrário de Gina, Harry e Rony também mostraram sorrisos felizes e entusiasmados quando viram Cyrus. Mas logo a atenção deles foi atraída para outra pessoa. Draco Malfoy. Aquele furão exibido notou o olhar de Harry e Rony e imediatamente, sem disfarce, ergueu o queixo, com o canto da boca curvando-se para um lado, quase alcançando a orelha. Ele é um idiota tão pomposo. Rony sentiu náuseas como se tivesse visto algo repugnante, então resmungou para Harry. Eu estava feliz por não vê-lo novamente. Eu realmente não entendo por que Cyrus o traria para participar do torneio. Será que Draco Malfoy sequer tinha qualificação para ser um campeão no torneio tribruxo? Embora o pensamento de Rony fosse maldoso, Draco de fato não atendia ao padrão para um campeão. Cyrus trouxe Draco em parte para deixá-lo ver Hogwarts novamente e em parte para cultivar intencionalmente a alquimia de Draco. Draco Malfoy era muito talentoso em alquimia. Durante o último semestre, ele foi capaz de consertar de forma independente produtos alquímicos avançados, como o armário sumidouro. Na visão de Cyrus, ele, assim como os gêmeos Weasley, era um raro talento da alquimia. Talvez ele pudesse alcançar alguns resultados inesperados na modificação de itens trouxas. Ao mesmo tempo, o navio fantasma de Durmstrang também lançou âncora e atracou, o enorme respingo de água atraindo novamente a atenção de todos. Grindelwald, como se estivesse competindo com Cyrus, inclinou-se diretamente para trás, como um grande pássaro branco pousando graciosamente no convés. O chapéu de capitão girou algumas vezes em sua mão, transformando-se em pétalas de rosa espalhadas. Saiam, alunos. Ele abriu os braços, seu olhar alcançando Dumbledore por cima das chamas. Apesar do pequeno interlúdio de Cyrus, os olhares dele e de Dumbledore não se desviaram um do outro desde o início. Então Vida Rosier liderou um grupo de bruxos vestindo grossos casacos de feltro para fora da prancha. Eles seguiram Grindelwald até a margem, e a sombra de cada um era tão larga quanto a de um urso pardo. Aqueles bruxos usavam grossas capas de pele e chapéus de feltro, e o que seguravam nas mãos parecia menos com varinhas e mais com porretes para bater em pessoas. Pareciam ter acabado de sair do Ártico. Cyrus ficou parado calmamente, esperando Grindelwald e Madame Rosier caminharem juntos. Esta foi a primeira vez que ele viu o verdadeiro rosto de Grindelwald. Ele parecia mais velho do que em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, mas completamente diferente do velho morto por Lord Voldemort no filme. Talvez ele tivesse arrumado especialmente sua aparência após deixar Nurmengard. Cyrus não sabia, mas pelo menos podia ver pelo rosto atual de Grindelwald como ele já fora vigoroso. Mesmo agora, seus olhos mantinham a arrogância. Quando ele passou por Cyrus, finalmente virou a cabeça, desviando o olhar de Dumbledore por apenas um momento. As chamas são agradáveis. Após um comentário suave, Grindelwald imediatamente continuou caminhando em direção ao castelo como um pavão orgulhoso. Cyrus foi indiferente à sua atitude, liderando seus alunos para caminharem lado a lado com ele. Além de Cyrus, apenas
McGonagall notou que a atmosfera estava um pouco estranha. Como antiga confidente de Dumbledore, ela tinha algum entendimento sobre o amor e o ódio de Dumbledore. Agora que Grindelwald aparecerá pessoalmente diante de Dumbledore, McGonagall estava um pouco preocupada. Ela olhou para Dumbledore, mas não viu tristeza, raiva ou mesmo alegria no rosto de Dumbledore. Alvo, você não está surpreso em me ver? Grindelwald perguntou em um tom estranho, que até soava um pouco travesso. Era como se ele tivesse acabado de pregar uma peça, mas, infelizmente, não conseguisse ver a expressão que desejava no rosto de Dumbledore. Mas não era de se admirar. Alvo Dumbledore morrera há muito tempo naquele dia chuvoso em Godric's Hollow, apenas ainda não havia sido enterrado. Qual é exatamente o seu propósito? Dumbledore não mostrava nenhum sinal de ter chorado e lamentado por Grindelwald há pouco tempo. Seu tom era gélido, sua varinha apertada na mão, parecendo soltar faíscas de pólvora, como se fosse envolver Grindelwald em uma batalha a qualquer momento. Você jurou que nunca deixaria Nurmengard. Ele era como um leão de cabelos brancos, porém ainda forte e furioso, rosnando e rugindo com um estrondo semelhante ao de um motor. Mas na realidade sua voz era fria e calma. Você mentiu, assim como antes. Grindelwald também se tornou instantaneamente frio. Sua personalidade já era um tanto errática, e agora ele era como nuvens e chuva instáveis, a expressão em seu rosto como gelo afiado, pronto para congelar e tirar sangue de quem o tocasse. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Você deveria saber disso há 50 anos. Suas palavras foram mais frias que a água no fundo do Lago Negro, parecendo até que ele estava provocando Dumbledore deliberadamente, para que Dumbledore desse o primeiro passo e iniciasse uma briga. Cyrus viu a mão de Dumbledore, segurando sua varinha, apertar e relaxar várias vezes, mas no fim, ele não fez nada. O relacionamento de vocês é realmente bom, interveio Cyrus, mas quaisquer assuntos particulares podem esperar até que o torneio termine. Receio que a Confederação Internacional de Bruxos não espere tanto tempo. Eles estariam dispostos a prender imediatamente um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Disse Dumbledore, seus olhos azuis como as águas profundas de um lago refletindo o rosto envelhecido, mas ainda bonito, de Grindelwald. E convenientemente eles são os juízes deste torneio. Eu acho que por sua causa eles não chegariam ao ponto de agir em Hogwarts, retrucou Grindelwald sem mostrar fraqueza e então, independentemente da atitude de Dumbledore, liderou os alunos de Durmstrang diretamente para dentro do castelo. Os alunos de Hogwarts subconscientemente abriram caminho para ele. Quem é ele? Harry perguntou a Rony em voz baixa, virando a cabeça. Rony balançou a cabeça. Eu não sei. Poucas pessoas agora lembravam como era a aparência de Grindelwald, que desaparecera do mundo bruxo há quase 50 anos. Alvo Dumbledore derrotou o bruxo das trevas Gerardo Grindelwald em 1945. A voz de Cyrus ressoou nos ouvidos de Harry e Rony. É ele. Gerardo Grindelwald? Harry repetiu o nome, mas ele não percebeu o peso desse nome. Ele queria perguntar mais, mas Cyrus já havia liderado seus alunos para passar por Harry, embora Malfoy, ao passar por Harry, desse desdenhosamente sua saudação característica. Boa noite, cicatriz. Ele não teve tempo de dizer mais nada, mas aquela única frase ainda enfureceu Harry. Malfoy irritante, ele merece uma bala. Rony disse com raiva. Cyrus caminhou até Dumbledore, e ao contrário de quando enfrentou Grindelwald agora há pouco, Dumbledore estava muito mais entusiasmado. Ele apertou a mão de Cyrus e os dois trocaram algumas breves cortesias. Então Cyrus abraçou a meticulosa McGonagall. Após várias interações, a professora McGonagall e os outros já haviam mudado há muito tempo sua percepção sobre Cyrus. Ninguém o tratava como um inimigo. A Belge Batons ainda não chegou? Eles são de fato os últimos, Dumbledore assentiu. Que indelicadeza, não pretendo esperar por eles aqui. Cyrus franziu a testa, descontente. Se a Belge Batons realmente viesse com Madame Maxime liderando alunos comuns para participar do torneio, então, por respeito, Cyrus achava que não haveria problema em esperar um pouco. Mas na realidade, os participantes eram comensais da morte liderados por Lord Voldemort, e o próprio Lord Voldemort nem sequer estava presente. Que status aqueles canalhas tinham para fazê-lo ficar à porta para recebê-los? Vou entrar primeiro. Os alunos podem se sentar à mesa da Sonserina? Por que me perguntar? Afinal, você é o herdeiro da Sonserina. Dumbledore fez uma pequena piada, então abriu caminho para Cyrus. Então, Cyrus entrou em meio aos olhares invejosos dos alunos de Hogwarts. A noite de final de outubro já estava ficando fria, e o vento que soprava do Lago Negro estava muito úmido, fazendo a pessoa estremecer enquanto ele se infiltrava em seus colarinhos. Com a chegada de Durmstrang e Ilvermorny, o entusiasmo dos jovens bruxos praticamente havia diminuído. Agora eles só queriam retornar rapidamente ao grande salão aquecido e tomar um gole de suco de abóbora quente. Mas a Belge Batons parecia determinada a se atrasar, e eles só podiam ficar tremendo no vento frio. Dentro do castelo, Cyrus conhecia bem o caminho. Os jovens bruxos que o seguiam olhavam ao redor com curiosidade. Embora chamados de jovens bruxos na realidade, exceto por Malfoy, os outros tinham quase a mesma idade que ele. Cyrus na verdade só havia ressuscitado em junho do ano passado, e este corpo tinha apenas 16 anos agora. Professor, o senhor se formou em Hogwarts. Cassandra olhou ao redor do castelo, sempre sentindo que Hogwarts exalava uma aura misteriosa. Como a escola de magia mais antiga, Hogwarts de fato tinha uma herança mais profunda do que outras escolas. Certamente Cyrus assentiu. Eu me formei na Sonserina. Se fosse de acordo com o método de seleção de Ilvermorny, eu deveria ter sido selecionado para a Serpente Chifrada. Não, eu acho que Pássaro Trovão Fischer imediatamente balançou a cabeça e disse: o senhor pode se tornar um pássaro trovão. O senhor não está apenas se juntando à casa. O senhor é a própria casa. Por que não as 4 casas? Outra bruxa retrucou. Cyrus não deu atenção aos elogios de seus alunos. Ele caminhou rapidamente para o grande salão, e ao abrir a porta, descobriu que Grindelwald já havia acomodado os alunos de Durmstrang. Eles se sentaram à mesa da Grifinória, e Grindelwald até se sentou diretamente na cadeira ao lado do diretor, com Vida sentada logo ao lado dele. Por favor, sentem-se. Cyrus os convidou como um anfitrião, então caminhou com Bella em direção à mesa longa dos professores. Assim que se sentaram, um banquete de comida apareceu imediatamente sobre a mesa. No entanto, ninguém estava com tanta pressa de começar a comer. No máximo, apenas tomaram um gole de suco de abóbora para se aquecer. Este é o nosso primeiro encontro, Sr. Cyrus? Grindelwald tomou um gole de vinho tinto.
então virou-se para iniciar uma conversa com Cyrus. Você sabia? Ele estendeu o dedo indicador da outra mão e apontou para o próprio olho. Eu sou um vidente. Um vidente? Um alienígena também gostava de dizer isso. Cyrus murmurou para si mesmo, mas na superfície, ele ainda sorriu para Grindelwald, parecendo esperar que ele continuasse. Inúmeras profecias são geradas todos os dias neste mundo, mas a maioria são apenas truques de má qualidade e pretensiosos. Mas eu sou diferente. Este meu olho pode ver o futuro. Então, o que você viu? Cyrus rebateu. Na verdade, ele estava bastante interessado em profecias, um talento que nem ele nem Lord Voldemort possuíam. Antes, ele até disse a Harry para prestar atenção se ouviria alguma profecia sobre si mesmo, mas talvez o futuro tenha sido alterado, e Neville, o professor de adivinhação, não tenha recebido revelações como na obra original. Imagens muito borradas, disse Grindelwald. Sua voz não foi deliberadamente abaixada, mas além de Cyrus, ninguém mais parecia ouvi-la. Neste momento, o grande salão parecia estar dividido em dois mundos. Os jovens bruxos estavam rindo e conversando, mas seus movimentos eram lentos como os de tartarugas e caracóis. O tempo deles parecia congelado, e apenas Cyrus e Grindelwald existiam fora do tempo. Grindelwald estava muito sério. Eu vi relógios, escuridão, morte e cortinas brancas. Capítulo 196. O torneio das 4 finalistas começa. As profecias de Gerardo Grindelwald não eram informações vagas e fragmentadas, mas uma série de imagens vívidas. 50 anos atrás, ele viu o instante da explosão de uma arma nuclear, testemunhando o poder aterrador trazido pelo desenvolvimento tecnológico dos trouxas. Agora, ele via outra cena, ainda mais misteriosa, embora não inteiramente desprovida de informações. Os véus brancos e a morte facilmente lembravam Cyrus do Salão da Morte no Departamento de Mistérios do Ministério da Magia. Fosse na obra original ou no filme, o Salão da Morte deixou uma impressão profunda em Cyrus, especialmente quando Sirius desapareceu no outro lado do arco, viajando para outro mundo em meio aos véus brancos flutuantes. Quanto à escuridão, poderia ser Lord Voldemort? Cyrus ponderou por um momento. Os lábios de Grindelwald subitamente se curvaram em um sorriso, mas era rígido, como se sua pele estivesse esticada de forma forçada em um arco. Ele pareceu adivinhar o que Cyrus estava pensando e disse suavemente: Lord Voldemort é um homem muito talentoso e insano. Ele não vai simplesmente ficar caído assim. Nós dois sabemos disso. A questão é como ele retornará após este fracasso. A profecia nunca foi um poder a ser exercido à vontade. Mesmo os bruxos mais talentosos só podiam ver fragmentos. Grindelwald viu Lord Voldemort retornar da morte, mas não sabia exatamente como ele conseguiu isso. Seus olhos únicos fitaram Cyrus, como se tivesse inúmeras coisas que queria dizer. Na verdade, em relação à profecia, ele ainda tinha uma peça crucial de informação que não havia revelado, razão pela qual finalmente decidiu deixar Nurmengard. Eu sei que você planeja derrotar Dumbledore na frente de todo mundo. Eu posso ajudá-lo, disse Grindelwald. E qual é o seu propósito? Apenas porque pretendo quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia? Cyrus ergueu uma sobrancelha. Ele não achava que Grindelwald fosse um bruxo generoso e prestativo. O mundo que eu quero não é o mesmo mundo que você quer. No fim das contas, Grindelwald era um homem muito ambicioso. Tudo o que fez no passado, embora extremo, foi em última análise por um bem maior, mas este bem era para a comunidade bruxa. Cyrus não era tão nobre, ele agia em benefício próprio. No máximo, abaixo de si mesmo, ele tentaria tornar bruxos e trouxas o mais iguais possível. 50 anos se passaram. Eu não me importo mais com essas coisas, disse Grindelwald com um toque de tristeza. O tempo corrói as ambições de alguém, especialmente cada dia e noite que ele passou sentado ocioso em Nurmengard durante esses 50 anos, imerso em sofrimentos passados. Comparado a ser traído por todos, o mundo em si não era tão importante. Cyrus olhou para Grindelwald. Ele tinha que admitir que as condições oferecidas por Grindelwald eram muito tentadoras. Com um aliado tão poderoso ao seu lado, mesmo Dumbledore portando a varinha das varinhas não seria uma ameaça. Mas eu recuso. Você recusa? Grindelwald pareceu não esperar que Cyrus o recusasse. Ele ficou um tanto surpreso, cada sobrancelha erguida expressando descrença. Você não tem medo de que eu dê meia volta e me junte a Dumbledore contra você? Quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia causará inevitavelmente agitação. Ele não vai querer ver derramamento de sangue. Derrotar o bruxo das trevas Gerardo Grindelwald e o maior bruxo Albus Dumbledore ao mesmo tempo parece mais valioso para mim, disse Cyrus com um sorriso confiante. Seu objetivo era deixar o mundo inteiro ver seu poder, e quanto mais forte fosse a referência comparativa, melhor. Grindelwald e Dumbledore juntos de fato colocariam uma pressão imensa sobre Cyrus. Mas agora que ele havia dominado completamente o poder da magia antiga e o legado deixado por Morgana, ele bem que poderia tentar. No entanto, esta era apenas uma razão. Outra razão pela qual Cyrus não estava tão disposto a cooperar com Grindelwald era a reputação notória de Grindelwald. Associar-se a ele naturalmente o marcaria com o rótulo extremo e maligno de Grindelwald. Embora 50 anos tivessem se passado, as pessoas poderiam ter esquecido a aparência de Grindelwald, esquecido o que ele disse e o que fez especificamente. Mas as pessoas sempre lembrariam dos sentimentos que Grindelwald lhes trouxe, lembrariam do medo que ele causou, e não esqueceriam o ódio por ele. Você escolheu o caminho mais difícil, Grindelwald franziu a testa. Então vamos esperar para ver. Cyrus sorriu levemente, então parou completamente de se comunicar com Grindelwald. Ele se sentou ereto novamente, e o tempo congelado se dissolveu como se a primavera tivesse chegado. Depois de um tempo, sons barulhentos vieram de fora do salão principal. Mais de 1000 bruxos, seguindo Dumbledore e outros professores, entraram em fila. Cyrus viu Harry e seus amigos acenando para ele na multidão, então respondeu com um olhar. Peço desculpas pela espera, cavalheiros. Madame Maxime era seguida por um grupo de bruxas vestidas de azul, dançando como elfos. É claro que também havia alguns bruxos homens, mas eles não eram muito perceptíveis, especialmente sob a aparência deslumbrante da Partivella Fleur Delacour. A magia em seu sangue quase atraiu a atenção de metade dos bruxos de Hogwarts. A outra metade que não foi atraída eram todas bruxas. No entanto, este truque não surtia efeito em bruxos poderosos, especialmente em um monstro como Cyrus, cuja resistência mágica podia rivalizar com a de um dragão. O senso de tempo dos bruxos franceses de fato não é recomendável, disse Cyrus sarcasticamente.
Isso deixou os alunos de Belchbatons um pouco descontentes. Gabrielle, a irmã que acompanhava Fleur, chegou a olhar furiosa para Cyrus, com as bochechas infladas como um peixe-balão. Mas ninguém o refutou, pois Cyrus estava dizendo a verdade. Barto Crouch Jr., disfarçado de Madame Maxime, originalmente pretendia que os alunos se sentassem na sessão da Sonserina, mas ao encontrá-la já preenchida com alunos de Ilvermorny, ela só pôde direcioná-los para Corvinal. Finalmente, todos os professores e alunos estavam sentados, mas Cyrus notou que ainda havia algumas cadeiras vazias na mesa dos funcionários. Dumbledore parou na frente de um pódio dourado esculpido com uma águia, esperando até que todo o salão principal estivesse completamente em silêncio antes de começar seu habitual discurso breve. Boa noite, senhoras, senhores, fantasmas e muito especialmente nossos convidados. Dou as boas-vindas a todos vocês a Hogwarts com imenso prazer. Espero e confio que se sintam confortáveis e felizes aqui. Ele fez uma pausa e continuou. O torneio Tribruxo começará oficialmente ao final do banquete. Convido agora todos a comerem e beberem à vontade, como se estivessem em suas próprias casas. Então, ele caminhou de volta para seu assento, com Cyrus e Grindelwald sentados de cada lado dele. O assento de Madame Maxime foi arranjado um pouco mais longe. Hagrid, também um homem grande, não tirou os olhos de Madame Maxime desde que a viu pela primeira vez, o que fez Cyrus ficar bastante ansioso para ver se Barto Crouch Jr. desenvolveria um romance inesquecível com Hagrid. Em seguida foi a hora do jantar. Claramente, para este torneio tribruxo, até as cozinhas de Hogwarts haviam mudado. Os elfos domésticos aprenderam mais truques, e muitos pratos franceses surgiram, junto com algumas comidas americanas amontoadas nas mesas. Cyrus pegou um hambúrguer de carne e o acompanhou com uma cola gelada. A princípio, os alunos abaixo estavam um pouco reservados, mas depois de um tempo, tornaram-se animados. Os alunos de Durstran tiraram suas vestes grossas e forradas de lã. Seus uniformes eram vermelho sangue, e o jogador estrela Victor Krum atraiu muitos olhares. Até Ron e Harry desviaram o olhar de Cyrus e Malfoy, reunindo-se invejosamente ao redor de Krum. Ginny e Hermione não eram tão obcecadas por jogadores de quadribol. Na mesa da Sonserina, o jovem mestre Malfoy originalmente queria encontrar seus dois amigos, mas Goyle e Crabbe mantiveram rostos sérios, agindo como se não pretendessem reconhecê-lo. Os pais deles, como os de Malfoy, não haviam cruzado o cálice de fogo e quanto agora, eles já tratavam Draco Malfoy como um traidor há muito tempo. O fato de Barto Crouch Jr. enviar Lucius para ser um agente infiltrado não era algo que seria amplamente conhecido. Tendo suas tentativas calorosas recebidas com fria indiferença na frente de seus supostos amigos, Malfoy claramente não estava de bom humor. Ele sentou-se carrancudo em seu lugar e comeu silenciosamente a comida em comum. Neste momento, vários outros convidados chegaram. Abrindo as portas do salão principal estava um velho bruxo que parecia vários anos mais velho que Dumbledore. Seu corpo estava curvado e ele se apoiava em uma bengala, caminhando de forma um pouco instável. Atrás dele seguiam Graves e vários outros bruxos que Cyrus não reconhecia muito bem. Exceto pelo velho bruxo, os demais não eram muito velhos, ou melhor, estavam no auge de suas vidas. Assim que entraram, notaram imediatamente Grindelwald, e suas expressões tornaram-se muito mais sérias. Na verdade, eram aurores de elite enviados pela Confederação Internacional de Bruxos para confrontar Grindelwald. É claro que ninguém era tolo o suficiente para tentar prendê-lo agora. Essas poucas pessoas estavam aqui apenas para confirmar a situação, para ver se Grindelwald estava verdadeiramente vivo como Macusa suspeitava. Se sim, significava que outra guerra poderia muito bem estar à espera deles. Albus, há quanto tempo? O velho bruxo líder parecia não se importar muito com essas coisas. Vendo Dumbledore, ele pareceu muito feliz, falando em alguma língua indistinta. Surpreendentemente, Dumbledore não apenas entendeu, mas também respondeu a ele na mesma língua. Bem-vindo, Babajide Akinbade. Dumbledore levantou-se entusiasticamente, abraçou-o e puxou-o para se sentar. Então a conversa deles mudou para o inglês. Eu não esperava que você reiniciasse o torneio tribruxo. Se eu soubesse antes, teria garantido que o Agador participasse também. Ele disse com pesar, então cumprimentou Cyrus e os diretores das outras duas escolas. Olá, senhora Akinbade. Cyrus também retribuiu educadamente a saudação. Ele se lembrava da identidade do velho. Na obra original, após a morte de Dumbledore, ele assumiu como presidente da Confederação Internacional de Bruxos. Embora não mencionado na obra original, ele era claramente também um bruxo com magia poderosa. O banquete continuou. Depois de um longo tempo, os pratos dourados contendo restos de comida nas mesas foram limpos, e Dumbledore mais uma vez se levantou e caminhou até a frente da mesa. O momento finalmente chegou, disse ele com empolgação, apresentando então Babajide Akinbade e os outros bruxos que atuariam como juízes para todos os jovens bruxos. O Ministério da Magia britânico também enviou alguém. Bagman, do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, ainda servia como juiz, pois era impossível para o país anfitrião entregar todos os assuntos para a Confederação Internacional de Bruxos. Ao longo dos últimos meses, o Sr. Bagman trabalhou incansavelmente para organizar o torneio tribruxo, e nossos amigos do Macusa também. Se não fosse por eles, esta competição não seria sem precedentes e grandiosa, disse Dumbledore. Eles, juntamente comigo, com o professor Cyrus, com a professora Rosier e com Madame Maxime, formarão o painel de juízes para avaliar os esforços dos campeões. Nominalmente, o diretor de Durstran neste momento ainda era Vida Rosier. Filch, traga a caixa. Um Filch mancando empurrou laboriosamente uma caixa de madeira para o centro do salão principal. 1000 olhos fitaram curiosamente a caixa, e o olhar de Barto Crouch Jr. era estranhamente ganancioso. Dumbledore não abriu a caixa imediatamente. A competição deste ano tem 3 tarefas realizadas em diferentes momentos ao longo do ano letivo. Elas testarão os campeões de muitas formas diferentes, e tenho o prazer de anunciar que fizemos algumas mudanças nas regras. Anteriormente, apenas 3 bruxos podiam participar, mas agora, cada escola terá 3 campeões. Ele ergueu um dedo, e os olhares dos jovens bruxos em sua direção tornaram-se ainda mais ansiosos. Os campeões podem precisar se unir, ou podem ter que lutar individualmente. Nós os pontuaremos com base na qualidade da conclusão de cada tarefa. Após as 3 tarefas estarem concluídas, o campeão com a pontuação mais alta ganhará o cálice de fogo. E os campeões serão escolhidos pelo juiz mais imparcial. Ele caminhou para o lado
lado da caixa, colocou a mão sobre a velha tampa de madeira e com um aceno, a tampa caiu para os 4 lados, revelando o que estava dentro. Era um grande cálice de madeira rudemente esculpido que parecia bastante comum, até mesmo feio. Mas as chamas azuis e brancas no copo eram incrivelmente brilhantes, atraindo a atenção de todos. Cada aluno que desejar competir para ser um campeão deve escrever seu nome e escola em um pedaço de pergaminho e jogá-lo neste cálice, continuou Dumbledore. Aqueles que aspiram ser campeões podem se inscrever dentro de 24 horas. Amanhã à noite, na noite de Halloween, o cálice escolherá os nomes dos campeões que considerar mais capazes de representar as 4 escolas. Assim que Dumbledore terminou de falar, Cyrus viu Barty Crouch Jr. lamber os lábios com empolgação, parecendo já ansioso para agir. Não apenas ele, mas todos com segundas intenções estavam calculando seus esquemas sob a iluminação daquelas chamas. Capítulo 197. Começa a competição dos diretores. O banquete havia terminado, mas os jovens bruxos não saíram imediatamente. A maioria deles se reuniu ao redor, olhando para o cálice de fogo com olhos ansiosos. No entanto, nesta fase, pouquíssimas pessoas caminharam até o cálice de fogo para colocar seus nomes. A maioria dos jovens bruxos não queria colocar seus nomes sob os olhares atentos de todos. Seria muito embaraçoso se não fossem escolhidos. Eles preferiam encontrar um momento em que ninguém estivesse prestando atenção para se aproximarem furtivamente sozinhos. Dessa forma, mesmo que o cálice de fogo não os escolhesse no final, os outros não saberiam se eles haviam colocado seus nomes ou não. Contudo, Cyrus sabia muito bem como alguém tão secreto poderia ser escolhido pelo cálice de fogo, a menos que ele fosse o único restante naquela escola. Claro, também havia aqueles que eram arrogantes. Cassandra caminhou em direção ao cálice de fogo quase assim que Dumbledore desenhou a linha etária, o que causou insatisfação entre muitos jovens bruxos que estavam prestes a atingir a maioridade. Ela mantinha o peito erguido, seus olhos eram desdenhosos e arrogantes, seu cabelo loiro levemente cacheado balançava suavemente com seus passos elegantes, como aglomerados de pequenas cobras vibrantes. Sua beleza era como a da medusa, atraindo os olhares de admiração de muitos jovens bruxos. Gina, com seu cabelo cor de chama, virou o rosto infeliz para o lado. Assim como Hermione, ela sentia que aquela bruxa era um pouco arrogante demais. Cassandra foi apenas o começo. Então, todos os alunos de Ilvermorny, exceto Malfoy que não tinha idade suficiente, caminharam voluntariamente até o cálice de fogo e colocaram seus nomes. Depois disso vieram as pessoas de Durmstrang. Eles estavam lá para competir, então naturalmente não seriam tímidos. No entanto, Cyrus não viu Grindelwald fazer qualquer movimento. Talvez ele planejasse pedir ajuda a outra pessoa, ou pretendesse agir quando ninguém estivesse prestando atenção. Claro, o próprio Cyrus era da mesma forma. Tudo bem, vocês podem explorar Hogwarts ou voltar direto para a carruagem para descansar, pois está ficando tarde. Cyrus ainda recomendava fortemente que os alunos de Ilvermorny dessem uma boa olhada em Hogwarts, especialmente na biblioteca, mas não havia pressa. Durante todo o próximo ano, eles assistiriam às aulas com os alunos de Hogwarts. Professor, e o senhor? Eu ainda tenho alguns amigos para encontrar, disse Cyrus com um sorriso. Aqueles que quiserem voltar para a carruagem podem ir com Bella. Claro, vocês também podem ir e fazer novos amigos. Com isso, Cyrus caminhou pela multidão e saiu do salão principal. Na verdade, a maioria dos alunos no salão principal planejava sair agora, e uma multidão densa estava aglomerada na entrada. Os olhos verde esmeralda de Cassandra observaram as costas de Cyrus partindo através da multidão, e ela também viu algumas pequenas sombras seguindo atrás dele. Ela soltou uma risada suave e desdenhosa para aquelas crianças, então se virou e seguiu os passos de Bella. Fora do salão principal, Cyrus virou-se para o pátio do castelo e parou sob a estátua central. Cyrus, Gina chamou à distância e várias pessoas correram juntas. Eu nunca pensei que você se tornaria o diretor de outra escola de magia. Hermione disse animada e entusiasticamente para Cyrus. Como é lá? A biblioteca de Ilvermorny tem muitos livros, menos que Hogwarts, mas há muitos feitiços inovadores. As pessoas de lá gostam de inovar, disse Cyrus. Acho que você já leu o livro que te dei, sobre as diferenças na transfiguração de vários animais. Este foi o presente de aniversário de Cyrus para Hermione este ano. Harry e Rony achavam muito perplexo ver Hermione e Cyrus discutindo livros, mas estavam acostumados. Eles também entendiam que tinham que interromper Hermione, caso contrário o tópico nunca terminaria. Ambos queriam dizer algo, mas Gina foi mais rápida que eles. Ouvi papai dizer que você foi para a América do Norte recentemente. O Ministério da Magia retirou o mandado de sua prisão, mas eu nunca esperei que você se tornasse o diretor de Ilvermorny. Quanta coisa aconteceu. O olhar de Gina estava fixo em Cyrus, e ela imediatamente fez uma série de perguntas, como se quisesse saber cada detalhe do que Cyrus comia todos os dias. É uma longa história. Simplificando, obtive a varinha de madeira de cobra deixada por Slytherin, ganhei o reconhecimento da própria escola de Ilvermorny, e o antigo diretor de Ilvermorny apenas cedeu seu cargo para mim, disse Cyrus brevemente. Reconhecimento da própria escola? Harry e Rony repetiram, seus rostos mostrando confusão. A própria escola também possui consciência. Hogwarts é da mesma forma a este respeito. Se você não obtiver o reconhecimento do castelo, mesmo que seja nomeado ministro pelo Ministério da Magia ou pelo Conselho Escolar, não será capaz de conhecer os segredos do castelo, explicou Cyrus. Ele na verdade não queria falar muito sobre seus próprios assuntos, então mudou de assunto. Por que vocês não me contam sobre vocês? Algo especial aconteceu recentemente? Claro, Gina assentiu vigorosamente, com um toque de ciúme em seu tom, puxando rudemente Harry para longe de Rony e levantando sua manga. O que é essa marca? Quando isso foi deixado? Na noite em que você derrotou Lord Voldemort, disse Harry, apertando os lábios. Cyrus olhou para o braço de Harry com surpresa. Ele não esperava que a marca mágica que ele criou para restringir os comensais da morte que desertaram para o seu lado também tivesse sido deixada em Harry. Imediatamente, ele se sentiu feliz. Harry, apenas para aqueles verdadeiramente leais a mim essa chama pode deixar esta marca sem te prejudicar. Ele olhou nos olhos de Harry e estendeu seriamente um convite. Se você estiver disposto, pode seguir meus passos. Em termos de talento bruxo, Harry Potter era na verdade muito bom, mas ainda não podia se comparar aos gênios verdadeiros. Snape, com sua visão tendenciosa, até o considerava medíocre. Mas ele tinha uma vantagem que os outros não tinham: carisma. Especialmente na Grã-Bretanha, não havia um bruxo que não conhecesse o nome Harry Potter. Cada bruxo nascido trouxa ou mestiço que sofreu sob Lord Voldemort
Voldemort era grato a ele. Claro que estou disposto. Harry disse rapidamente, um sorriso tímido no rosto, parecendo ainda mais feliz que Cyrus naquele momento. Ele sempre desejou reconhecimento, especialmente de Cyrus, aquele que o salvou várias vezes e que realmente derrotou Lord Voldemort com um poder imenso. Mas justo quando a alegria em seu coração ainda surgia, ele foi rudemente empurrado para o lado por Gina. Esta garota impetuosa estendeu seu cotovelo liso como jade em direção a Cyrus, seu tom resoluto. Eu também. É melhor você não se esquecer de mim. Hermione também estendeu a mão rapidamente. As duas garotas encontraram o olhar de Cyrus sem recuar, como se não fossem desistir até que Cyrus concordasse. Isso fez Rony se sentir um pouco sem jeito. Ele olhou para seu bom amigo Harry, depois para a formidável mãe, Hermione, e para sua própria irmã. Se eu não estender a mão, vou parecer fora de lugar. Cyrus segurou a testa dizendo de forma impotente, mas séria, não me importo de ter cada vez mais seguidores, mas devo lembrá-los, isto não é um jogo. Vocês realmente entendem quem é o inimigo que devo enfrentar? Seus olhos dourados flamejantes encararam diretamente aquelas jovens almas. Não é o Dumbledore, é? Rony disse, como se para aliviar o constrangimento fazendo uma piada. Mas ele percebeu rapidamente que Cyrus não sorria de jeito nenhum. Ele congelou. É mesmo? Não apenas Rony, mas Gina e Hermione também ficaram atordoadas, e Harry parecia completamente incrédulo. De um lado estava Cyrus, a quem eles admiravam e respeitavam, e do outro estava Dumbledore, altamente respeitado e aclamado como o maior bruxo. Harry de repente achou muito difícil escolher. Ele nem entendia porque ainda havia conflito entre Cyrus e Dumbledore. Mas vocês estavam trabalhando juntos para lutar contra Lord Voldemort antes. Isso foi antes, Harry. Cyrus sorriu, não deixando a atmosfera ficar pesada demais. Mas não se preocupem, nenhum de nós matará. Isso não é sobre ódio. É apenas que as coisas que queremos fazer e as coisas que queremos proteger são diferentes. Justo quando Harry e os outros estavam em choque imenso, uma voz fria subitamente interveio. Eu não me importo com Dumbledore. Por que você recusou minha entrada antes? Os corações de Gina e Hermione apertaram simultaneamente, e elas rapidamente se viraram para olhar para a distância. Na escuridão, uma garota loira estava parada lá. Ela era alta, com os braços cruzados sobre o peito e um sorriso frio e triunfante no rosto. Harry e Rony ficaram intimidados pela aura de Cassandra e involuntariamente deram meio passo para trás. Gina e Hermione a reconheceram como a bruxa de Ilvermorny que recentemente causou alvoroço, então deram um passo à frente, sem quererem ser superadas. Mas Cassandra nem as notou. Ela caminhou para frente, sua cintura girando em curvas elegantes e bonitas como uma cobra sinuosa. Ao passar por Harry, Cassandra parou, seus olhos esmeralda perfurando, fazendo Harry esquecer de respirar por um momento. Ele virou a cabeça mecanicamente e sussurrou para Rony. Isso não vai ser um triângulo amoroso, vai? Rony apenas balançou a cabeça sem entender. Senhorita Weasley, achei que você já tivesse voltado para a carruagem com Bella. Cyrus não se sentiu nem um pouco desconfortável, ou melhor dizendo, ele não poderia mostrar qualquer fraqueza por causa de uma cena tão pequena. Eu de repente decidi que ainda queria dar uma volta, e além disso, apenas me chame de Cassandra. Cassandra olhou para Harry, ou, melhor dizendo, para a marca no braço de Harry. Você recusou minha entrada como seguidora, como a do meu pai antes, porque eu não tinha me formado, mas, como você explica a ele? Antes que Cyrus pudesse responder, Cassandra levantou a manga e continuou. Não me importa com quem você esteja em desacordo, estou preparada para fazer sacrifícios. Nós também. Gina lançou um olhar furioso para Cassandra, correndo para fora com Hermione, seu rosto cheio de hostilidade. Cassandra olhou para ambas seriamente, suas sobrancelhas douradas levemente franzidas. A aparência de Gina e Hermione de fato a fez se sentir um pouco ameaçada. Mas quando seu olhar se moveu para baixo, suas sobrancelhas franzidas relaxaram imediatamente, e ela soltou um deboche como se tivesse visto duas piadas. Apenas isso e elas querem se comparar a ela? Ela estufou o peito orgulhosamente, e seus ombros até tremeram, enfurecendo Gina instantaneamente tanto que as pontas de seu cabelo ruivo quase se curvaram. Felizmente, neste momento, outra pessoa veio para quebrar a tensão. Boa noite, Harry. A voz estrondosa de Hagrid quebrou o impasse. Seu corpo maciço empurrou os jovens bruxos pelo caminho e se aproximou. Vendo Cyrus, uma expressão complexa apareceu em seu rosto. Ver o seu rosto me faz sentir bastante confuso, Sr. Cyrus, ele disse sem rodeios, mas ainda estendeu a mão para Cyrus. Claro, eu já sei que você não é Tom Riddle. E eu ainda tenho que te agradecer. Me agradecer. Cyrus ficou um pouco confuso por um momento. Ele não conseguia se lembrar de ter feito nada que justificasse a gratidão de Hagrid. Você salvou o Harry várias vezes, não salvou? Hagrid disse. E sobre o Sr. Scamander, ele me convidou para sua maleta durante o verão e disse que você ajudou a me apresentar. Ouvindo Hagrid dizer aquilo, Cyrus lembrou que quando esteve com o Sr. Newt anteriormente, ele de fato mencionou o talento de Hagrid como mestre de criação. Graças a você, vi tantas feras fantásticas que não existem na Floresta Proibida. Ele estava tão emocionado que quase chorou, então deu um tapa pesado no ombro de Cyrus. Você viria à minha cabana para um chá algum dia? E seus 2 dragões, eu cuidarei bem deles. Hagrid partiu tão subitamente quanto apareceu. Por fim, Cyrus deixou marcas nos braços de todos. Cassandra foi muito sensata. Uma vez que seu objetivo foi alcançado, ela não continuou a incomodar Cyrus e Gina, Hermione e os outros em suas lembranças. E partiu por conta própria. Cyrus também não conversou com Harry e os outros por muito tempo. Hogwarts tinha um toque de recolher. À meia-noite, ele sentou-se do lado de fora da carruagem, olhando para a silhueta negra e nítida do castelo. Com um estalo de dedos, a varinha de madeira de cobra imediatamente ganhou vida. Ela se enterrou no chão com um pedaço de escrita preso na boca e rastejou em direção ao castelo. A noite passou rapidamente. Chegou a noite do dia seguinte. Depois de vivenciar mais uma vez um suntuoso banquete de Halloween, finalmente chegou a hora de revelar os campeões. Dumbledore pegou alegremente uma colher e bateu em seu copo de vinho, e todos os jovens bruxos se calaram, mais de 1000 pares de olhos observando. Na verdade, muito mais do que isso. Cyrus já havia configurado drones mágicos para gravar tudo em tempo real, para que o mundo inteiro pudesse testemunhar o torneio. Neste momento, através da Confederação Internacional de Bruxos, todos os detalhes do torneio tribruxo estavam sendo assistidos pelos Ministérios da Magia em vários países e pelas outras 6 escolas de magia. O Cálice de Fogo está prestes a tomar sua decisão. Hoje é Halloween e espero que nenhum
acidente ocorra, Dumbledore virou-se para Sirius e disse. Ele fez uma pequena piada, mas nem ele mesmo prestou muita atenção nela. Ele caminhou até o cálice de fogo, puxou sua varinha e a agitou grandiosamente. Imediatamente todas as velas, exceto aquelas nas lanternas de abóbora, se apagaram, e o salão principal subitamente mergulhou em um estado de semi-escuridão. O cálice de fogo agora emitia uma luz deslumbrante, mais brilhante do que qualquer outra coisa no salão principal. As chamas azuis branquiçadas, soltando faíscas, eram quase cegantes. Todos observavam, esperando. Várias pessoas verificavam constantemente seus relógios. Vamos testemunhar o nascimento dos campeões. Ele anunciou em voz alta. As chamas no cálice subitamente ficaram vermelhas novamente e as faíscas estalaram. Então, uma língua de fogo disparou no ar e um pedaço de pergaminho carbonizado voou para fora dela. Todos no salão principal prenderam a respiração. Dumbledore pegou o pergaminho e o segurou no alto. O primeiro campeão de Hogwarts é Cedrico Diggory. Aplausos e vivas varreram todo o salão principal. Cedrico, envolto em glória, foi empurrado para frente por todos os jovens da Lufa-Lufa. Ele era alto e tímido, e caminhou até o lado de Dumbledore. Dumbledore estava prestes a dizer algumas palavras de encorajamento para ele, mas, naquele momento, o cálice de fogo entrou em erupção novamente. Desta vez foi mais violento do que antes. O cálice de fogo era como um vulcão gigante, expelindo magma quente e faíscas flamejantes. As chamas dançantes dispararam como fogos de artifício no ar, eventualmente formando muitas palavras brilhantes. No entanto, os nomes mais brilhantes e deslumbrantes deixaram todos sem fala. Dumbledore congelou, como alguém que tivesse perdido a voz. Todos instintivamente se levantaram de suas cadeiras. Neste momento, apenas Babajide Akinbad ainda lembrava do progresso do torneio. O velho bruxo franziu a testa profundamente e anunciou em voz alta. Campeão de Hogwarts, Albus Dumbledore. Campeão de Durmstrang, Gerardo Grindelwald. E o campeão de Ilvermorny. Ele fez uma pequena pausa, olhando para Sirius, que sorria. Sirius. Capítulo 198. Esta é a continuação da guerra anterior. Cedrico, o jovem alto, bem comportado e de rosto limpo, permanecia um tanto sem jeito ao lado de Dumbledore. A alegria de ser escolhido como campeão havia desaparecido. E ele enrijeceu, virando a cabeça para olhar para Dumbledore, que estava igualmente atônito e mantinha uma mão em seu ombro. Na verdade, não era apenas ele. Os outros alunos escolhidos como campeões também estavam em transe. O grande salão estava em silêncio, como se o olhar de todos ainda não tivesse se recuperado dos nomes brilhando no topo do salão. Cedrico inclinou a cabeça levemente, quase sussurrando para Dumbledore. Professor, isso também fazia parte do seu plano. Claro que não. Dumbledore balançou a cabeça sem expressão, sentindo mais de 1000 olhares questionadores pressionando seus ombros como mãos, fazendo-o afundar. No entanto, ele emergiu rapidamente de sua surpresa, retornando ao seu habitual comportamento calmo. Seus olhos azuis varreram rapidamente os rostos de Sirius e Grindelwald como um pássaro que roça um lago, e ele viu o sorriso de ambos. Alvo, o que está acontecendo? A professora McGonagall aproximou-se com passos urgentes e curtos. Na memória de Sirius, ele nunca a vira tão perturbada. Na realidade, era verdade, a rigorosa e rígida professora McGonagall dedicara metade de sua vida a Hogwarts após 2 relacionamentos terminarem infelizes. Hogwarts era seu destino, seu lar. Ela era como uma avó em uma família, idosa, mas preocupada com tudo, relutante em ver qualquer coisa ruim acontecer a Hogwarts. Mas essa mudança já havia se desenrolado diante dos olhos de todo mundo. Cada olhar questionador presente parecia uma lâmina perfurando o ar. A única coisa que a sustentava e impedia que desmaiasse imediatamente era que Alvo Dumbledore ainda estava aqui. Eu também quero saber o que exatamente está acontecendo. Barto Crouch Jr. aproximou-se furioso, abrindo caminho entre todos os obstáculos com a figura alta de Madame Maxime, avançando como um pássaro trovão frenético maior que uma pequena montanha. Dê-me uma explicação, Dumbledore. Ele estava verdadeiramente furioso. Embora ele e Lord Voldemort tivessem feito secretamente algumas preparações e adivinhado que 4 Lords das Trevas se reuniriam, ele nunca imaginara que Dumbledore, Grindelwald e Sirius participariam todos da competição. Deus Batons era a única escola de magia sem a participação de seu diretor. Claro, agora Lord Voldemort não estava em lugar nenhum, e mesmo que o próprio Barto Crouch Jr. participasse, enfrentando 3 bruxos lendários, o resultado seria apenas a morte. Não me lembro de ninguém ter me dito que diretores eram autorizados a participar do torneio tribruxo, disse ele friamente. Apenas um aviso, o Sr. Grindelwald não é o diretor de Durmstrang, e ele nem sequer se formou em Durmstrang, disse Vida Rosier com uma risadinha. No entanto, poucas pessoas se importavam com isso. Na verdade, nem mesmo o nome de Harry Potter, que fora cuspido pelo cálice de fogo, recebia mais atenção. Mesmo que Harry fosse menor de idade, pelo menos ele era, de fato, um aluno. Sirius também estava bem. Ele parecia jovem, e desde que deixará os Estados Unidos, sua fama não era tão difundida. Mas Dumbledore e Grindelwald. Alvo, acho que o cálice de fogo pode ter se tornado disfuncional e caótico após ser selado por séculos. Talvez pudéssemos reiniciá-lo, e escolher os campeões por outros meios, sugeriu Babajide Akinbad. Mas Dumbledore ergueu a mão e balançou a cabeça suavemente. Não creio que mesmo que a magia do cálice de fogo esteja caótica, ele pudesse conjurar um nome que não conhece do nada. Você quer dizer que alguém colocou seus nomes deliberadamente? Dumbledore não respondeu imediatamente. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis observando cada bruxo. Todos os presentes esperavam que ele tomasse uma decisão para determinar se esta competição do cálice de fogo, que nem havia começado oficialmente, mas já estava um caos, poderia prosseguir sem problemas. Alguns também estavam apreensivos, temendo que Dumbledore os confundisse com sabotadores. Acho que não há esperança. Rony balançou a cabeça para Harry, nada otimista, e perguntou: quando você se inscreveu? Você não me contou? Eu não me inscrevi. Outra pessoa deve ter colocado meu nome. Harry balançou a cabeça. Suspeito que seja Lord Voldemort. O que você acha? Ele deve estar tentando usar o torneio tribruxo para fazer Sirius e o professor Dumbledore sofrerem. E esse Grindelwald talvez ele também esteja aqui por vingança. Você tem razão. Rony assentiu em concordância. Se Dumbledore não perdeu o juízo, ele definitivamente não continuará a competição. Mas a resposta de Dumbledore claramente surpreendeu Rony. O que quero dizer é que estou muito satisfeito por o Cálice de Fogo me considerar digno do título de campeão, pois ele representa não apenas poder mágico, mas também muitas qualidades admiráveis tais como integridade, sabedoria, coragem e ambição. Ele falou
sucessivamente e a cada qualidade mencionada, seu olhar detinha-se brevemente na casa correspondente. Cada jovem bruxo envolvido por seu olhar instintivamente endireitou as costas. Alvo, você não vai continuar a competição, vai? A voz da professora M. McGonagall tremeu. Isso é absurdo demais. O mundo inteiro está nos observando. O Cálice de Fogo é um contrato, Minerva. Uma vez que um campeão é escolhido, a prova não pode ser encerrada. Dumbledore disse firmemente, devemos respeitar as regras, que afirmam claramente que qualquer pessoa cujo nome seja cuspido pelo Cálice de Fogo deve competir no torneio tribruxo. Cyrus observava-os discutir e, como instigador, parecia agora alguém alheio ao evento. Ele permaneceu sentado na seção do corpo docente, erguendo os olhos para enviar um pequeno sinal em direção a um canto escondido. Então, um besouro voou para longe sem ser notado. Nenhum de nós sabe como essa situação surgiu, disse Dumbledore a cada aluno no grande salão, e também explicou a cada bruxo que podia ver a cena através de drones mágicos. No entanto, na minha opinião, não temos escolha a não ser aceitá-la. Eu, Gerardo Grindelwald e Cyrus, nós três devemos participar da competição. Formaremos equipes para nossas respectivas escolas. É claro que isso é um pouco injusto para Belch Batons, e acho que podemos oferecer algum tratamento especial em outro lugar. Dumbledore propôs uma solução. Embora esse plano não pudesse satisfazer a todos, não havia maneira melhor no momento. A chama do Cálice de Fogo havia se extinguido e para reiniciá-la, só se poderia esperar o início do próximo torneio tribruxo. Não tenho objeções a isso, Dumbledore. Cyrus finalmente largou a comida e colocou-se diante de todos. Durante a competição, Bellatrix Black atuará como juíza em meu lugar. Assim que ele terminou de falar, Bella deu imediatamente um passo elegante à frente e curvou-se levemente. Eu também não tenho objeções. Grindelwald permaneceu com as mãos nas costas, como se olhasse para o teto estrelado do grande salão, caminhando distraidamente para a frente, colocando-se ombro a ombro com Cyrus e Dumbledore. Seu tom era leve e pontuado, seu olhar provocador. Vamos ter outro duelo, Dumbledore. Após Grindelwald falar, seu olhar sutilmente ergueu uma sobrancelha para Cyrus. Cyrus entendeu seu significado. Graves, que estava presente como juiz, e vários outros aurores da Confederação Internacional de Bruxos, todos demonstraram grande irritação. Um bruxo levantou-se excitado e gritou alto. A competição deve ser encerrada, alvo Dumbledore. Na verdade, quando Grindelwald disse aquilo, a natureza do torneio tribruxo mudou completamente. Não era mais uma atividade para as escolas interagirem e promoverem amizade, mas tornará-se uma continuação da guerra entre Dumbledore e Grindelwald, a Confederação Internacional de Bruxos e a Aliança Bruxa de 50 anos atrás. Décadas atrás, a Aliança Bruxa lançou reformas sangrentas e brutais. Aqueles ódios não desapareceram simplesmente. Certamente a influência da Aliança Bruxa não desapareceria em apenas 50 anos. Se Grindelwald virasse o jogo desta vez, ainda mais pessoas se reuniriam ao seu redor e lutariam por suas crenças. A Confederação Internacional de Bruxos não permitiria de modo algum que a guerra eclodisse novamente desta maneira. Inversamente, Cyrus, embora estivesse lado a lado com os dois, não era levado a sério pela maioria dos bruxos, exceto por alguns poucos que conheciam sua força. Eles acreditavam instintivamente que o resultado final desta batalha e o rumo do mundo seriam inevitavelmente decididos pela vitória ou derrota entre Dumbledore e Grindelwald. O que o Cálice de Fogo decide, ninguém pode impedir. Dumbledore primeiro balançou a cabeça, depois gesticulou para que relaxassem. E Graves, que deveria ter sido mais radical, acalmou-se após ver Cyrus. Nesse caso, só posso concordar. Barty Crouch Jr. caminhou para frente com o rosto sombrio. Ele estava agora preocupado com seu mestre, Lord Voldemort. Ele acreditava que Lord Voldemort poderia definitivamente retornar do tempo com uma presença mais forte e para isso, ele havia adicionado especificamente os nomes de Harry e Cyrus ao Cálice de Fogo. Mas olhando para a situação atual, mesmo que o Lorde das Trevas ressuscitasse, ele não poderia derrotar Cyrus e Dumbledore trabalhando juntos, poderia? Sua figura alta parou elegantemente ao lado de Grindelwald, olhando de cima. O Lorde das Trevas da Segunda Guerra Mundial, um bruxo poderoso que quase varreu o mundo inteiro e mudou o cenário bruxo. Embora Lord Voldemort sempre tivesse desprezado Grindelwald, considerando um mero perdedor que não apenas perdeu para Dumbledore, mas também foi aprisionado em Nurmengard patético e lamentável. Mas agora, Barty não podia deixar de considerar se deveria estender um ramo de oliveira a Grindelwald para garantir que após a ressurreição do Lorde das Trevas, ele não se encontrasse isolado e desamparado. Grindelwald já foi o maior inimigo de Dumbledore. As chances são altas. Pensou consigo mesmo, seus passos movendo-se subconscientemente um pouco mais para perto de Grindelwald. Neste momento, um clarão de luz iluminou subitamente o grande salão escuro, seguido por um clique nítido de um rolo de filme girando. Uma mulher com maquiagem vibrante e pesada entrou em saltos altos. Rita Skeeter. Esta repórter que o próprio Cyrus enviará para a prisão, fora recentemente libertada sob fiança por ele com galeões. Meses em Azkaban fizeram-na perder muito peso, mas não mudaram sua personalidade irritante, nem mudaram aquela pena de repetição rápida que amava fabricar histórias. Claro, agora ela trabalhava para Cyrus. A habilidade de Rita Skeeter em fabricar histórias sem dúvida adicionaria muita legibilidade a este torneio tribruxo. Nesta era, os bruxos obtinham informações principalmente através da leitura. Babajide Akimbad percebeu que as coisas não podiam mais ser mudadas, então só pôde dizer, nesse caso, o torneio tribruxo continuará. As posições de juízes de alvo Dumbledore e Cyrus serão transferidas para a Madame M. McGonagall e a Madame Black, respectivamente. Além disso, antes do início oficial da competição, talvez precisemos discutir se modificaremos o conteúdo da competição. Ele fez uma pausa, um pouco ofegante por falar tanto de uma vez. A primeira tarefa ocorrerá em 24 de novembro, para ser concluída diante dos outros alunos e do painel de juízes. E o Vermorne participará no horário previsto, disse Cyrus, e então acenou para os 10 alunos, conduzindo-os para fora do grande salão. Cassandra Fisher, venham ao meu escritório, instruiu Cyrus brevemente. Cassandra e Fisher eram os outros dois campeões escolhidos de Ilvermorny. Tendo subitamente que
que competir no mesmo palco que diretores, Fisher parecia menos confiante, mas Cassandra estava muito feliz em lutar ao lado de Cyrus. Ao passar pela mesa da Grifinória, ela até ergueu uma sobrancelha provocativamente para Ginny e Hermione, seu olhar arrogante quase desdenhoso. Ginny ficou tão brava que quase pulou e a xingou. De volta à carruagem deles, os outros bruxos que não haviam sido escolhidos não retornaram imediatamente para seus quartos, mas reuniram-se na área comum da carruagem, discutindo ansiosamente o que acabará de acontecer, especialmente debatendo quem entre os 3 diretores era o mais forte. Cyrus levou Cassandra e Fisher de volta ao seu escritório móvel na carruagem. Embora chamado de escritório, era na verdade mais parecido com um pequeno quarto estruturado como uma suíte de hotel, com a mesa não muito longe da cama. Professor, o senhor tem alguma instrução? Disse Fisher nervosamente. Ouvi dizer que Grindelwald e Dumbledore são muito provavelmente alguns dos bruxos mais fortes deste mundo. Você não precisa se preocupar com isso, Fisher, disse Cassandra suavemente, seu tom como um pedaço de gás leve flutuando ao vento. As habilidades do professor não são piores que as deles. Eu certamente acredito nisso. Fisher jamais esqueceria a visão de pássaros trovão, pucudis, serpentes chifrudas e gnomos curvando-se diante de Cyrus. Tudo bem, não precisa me bajular. O que quero dizer a vocês é que parece que eu, Dumbledore e Grindelwald entramos na competição, mas na realidade, para vocês, a pressão que enfrentarão será de fato maior. Temos nosso próprio duelo, e vocês provavelmente enfrentarão mais inimigos, disse Cyrus suavemente. Cyrus, Dumbledore e Grindelwald não poderiam competir verdadeiramente no mesmo palco que os jovens bruxos. No entanto, do lado de Belche Batons, Lord Voldemort não participou pessoalmente. Mas não se sabia se os competidores selecionados seriam substituídos por comensais da morte. Eles não se importavam com contratos mágicos, muito menos com a vida dos alunos de Belche Batons. E Lord Voldemort, já que Grindelwald acreditava através de profecia que Lord Voldemort ressuscitaria. Então esta competição carregava um perigo imenso desde o início. Não perderei para esses jovens, disse Cassandra com confiança. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!